Eu sempre esqueço. Não tem condição. Deixa eu ver se está gravando aqui. Gente, está gravando, viu? Pode parar de falar as besteiras que você estava falando aí. E vamos para a aula. Vamos lá. Vamos falar de, olha só, infrações penais, sujeitas a infrações penais, validade temporal da lei penal e muito mais. Hoje à noite é uma criança, mas eu prometo que até no máximo 11h45 a gente já está no finalzinho, beleza? Estourando ali, 11h47 no máximo. Vamos embora. Vamos falar sobre escolas penais. Como a gente não tinha visto, ninguém escolheu para o trabalho, eu acho, né? E provavelmente era o tema mais fácil. Olha que legal. Mas enfim, vamos lá. A primeira escola é a escola clássica. Primeira escola. Gente, escola clássica. O pessoal se reuniu e falou assim, galerinha, vamos fazer um grupinho aqui na Europa e vamos chamar de escola clássica? Óbvio que não, né? Eles não sabiam que eles eram chamados assim. A gente chama eles assim hoje, porque eles estão todos mortos e eles não podem revidar. Mas, o que aconteceu? As próximas escolas começaram a chamar essa escola aí de escola clássica, tá? Mas não era um movimento que se autodenominava, nós somos escola clássica. Não existe isso. Então lá, eles eram contrários à tortura, à investigação e processo autoritário e propunham a legalidade como limite das reações do Estado. Poxa, professor, mas isso é óbvio. Será que é óbvio? Naquela época, na era medieval, isso aqui era uma evolução, um avanço e tanto. Não tem nada de óbvio, tá? Então, eles eram contrários às torturas, e eu vou mostrar algumas para vocês. Eles eram contrários às investigações e processos autoritários. Então, assim, eu sou o senhor feudal, ou eu sou o rei, ou eu sou o monarca, tá? O que acontece? A Isabela vira e fala assim, eu acho que o Fernando não está governando direito. Eu chamo a Isabela e falo, Isabela, você disse isso? Ela fala, não. Eu falo, mas eu sou o rei, eu acho que você disse, e não era crime, mas agora falar mal de mim vira crime, e a sua condenação é a morte. Tranquilo, tranquilo. Era assim, no sentido que funcionava. Era muito tranquilo, tá? Então, e a legalidade como limite? O que eles já começavam a propor aí? O direito administrativo. Que o Estado não agisse acima da legalidade. Então, que o Estado não pudesse fazer coisas que a lei não permitia. Gente, isso aí é um problema até hoje, tá? Isso aí é um problema até hoje. Por quê? Vocês vão ver, vamos pensar no Brasil. Nós vivemos uma ditadura no Brasil até o quê? 1987, 1986? Acredito que alguns de vocês já eram até nascidos nessa época. Não sei, né? Porque a última vez que eu olhei, a sala só tinha gente de 17 anos. Mas pode ser que sim. Mas 87, 86 não tem tanto tempo, 33 anos atrás. E nós tínhamos uma ditadura no país, que era justamente isso. O Estado que não, né, vamos por assim, jogava as regras do jogo. Ele não fazia conforme a lei. Alguém abriu o microfone, deixa eu ver aqui. Tá. Obrigado, Valéria. Ele não agia conforme a lei. Ele fazia a lei da forma que ele queria. Tá? Então, isso era um pedido na era medieval, mas que alguns países sofrem até hoje, então essas coisas não são tão longínquas assim. Olha o que a escola clássica pensava, gente. A pena seria um mal necessário. Então, eles eram a favor da pena. Imposto ao indivíduo que, por ter agido de uma forma consciente e voluntária, olha que interessante, eles já estão começando a dar a primeira ideia de dolo. Tá? Por quê? Por que isso é interessante? Porque o exemplo que eu dei para vocês, suponhamos assim, a Raquel, todo mundo sabe que ela faz parte da realeza. A Raquel é a filha, né, de um duque muito famoso aí de Itabira. Sem querer, a Ellen tropeçou, tá? Sem querer, a Ellen tropeçou, e ela acabou caindo perto da Raquel. Perto da Raquel. E a Raquel achou aquilo muito ruim, um desaforo ela cair perto dela. E nisso, claro, a Ellen foi condenada à morte. Então, assim, parece absurdo, e acontecia muito, mas involuntários. Então, a primeira coisa que a escola penal começa a trabalhar em cima do dolo, que a gente vai estudar na próxima aula. Então, olha só, de forma consciente e voluntária, contra o contrato social estabelecido. O contrato social estabelecido, gente, seria a lei, tá? Para manter a ordem e a moral. Seria o moral aqui, né? Mereciam sofrer um castigo. O que eles estão querendo dizer? Quem quer sofrer castigo? Quem praticou algo com consciência e voluntariedade. Então, isso que a escola clássica veio fazer. Tá? Os principais membros, Cesare
Beccaria e o Francesco Carrara, ou Cesare Beccaria, que inclusive vou indicar o livro dele para vocês hoje. Principais objetivos. Principal, né? Interromper a notória barbárie que era o direito penal medieval. Gente, vocês imaginem, pessoas hoje, vamos pensar nos nossos governantes, nos últimos que nós tivemos aí no Brasil, né? Se eles pudessem, né, se não tivesse tanto o STF quanto o Congresso para freá-los, imagine a barbárie que seria. Imagine naquela época, que não tinha ONU, não tinha outros países, não tinha nada. Era o cara e ele mesmo, ele era o rei, ele era o monarca supremo, ele era o que ele quisesse, senhor feudal, que fazia o que ele quisesse. No próprio Brasil, com os escravos, fazia o que queria. Ah, professor, mas como assim barbárie? Vamos lá. Uma das punições era o ataque de animais. Essa é bonitinha, olha só que legal. A pessoa está condenada ali, você põe ela no chão e pega os muito prateada da Ásia, né? Por óbvio. Você pegava uns elefantinhos aí, magrinhos, né? Desnutridos. E você colocava ele para pisar em cima das pessoas. Bem legal, bem tranquilo, tá? Uma pena tranquila. O desmembramento, esse aqui veio aqui para América do Sul, olha só, bem legal também. Então você fazia o quê? Fogo com tiradentes, né? Você pegava ali, amarrava cada membro da pessoa num cavalo, cada cavalo corria em uma direção. Valéria, obrigado pela minha câmera. Cada cavalo corria em uma direção e a gente tinha os membros arrancados. Isso é algo também tranquilo, nada grave, não. Só desmembramento aí. Escaldamento, esse também é da Ásia. Esse aí é o caldeirão, né? O famoso caldeirão aí. Você põe a pessoa, começa a esquentar a água. Olha que delícia. Deve dar subir aquele cheirinho de carne, né? Carne cozida. E aí a pessoa vai morrendo aí nessa água quente. Deve ser algo bem gostoso também. Recomendável, recomendável. Funeral vivo, esse era sinistro. E esse, muitas vezes, a gente estudou um princípio que eu quero saber quem lembra na última aula, que fala que a pena não pode passar para o familiar. Qual princípio que é? Ah, meu coração. A pena só pode ser para o preso, não pode passar para os familiares ou para outras pessoas. Princípio da intranscendência. Ah, Giovana. Salvou a turma, Giovana. Parabéns. Princípio da intranscendência da pena. Perfeito. Aqui, gente, no funeral vivo não existe isso não, viu? Muitas vezes o cara cometeu um crime, a gente enterrava vivo ele, a mulher e os filhos. Muitas vezes até os cachorrinhos e gatos e o que ele tiver de animais. Tá? Todo mundo enterrado vivo. Põe lá e enterra a galera. Show. Apedrejamento. Esse aqui é bem relatado nos tempos bíblicos, né? Então, a pessoa cometeu um crime, junto a galerinha com as pedrinhas na mão, e vão ver quem é bom de pontaria aí, pra acertar. Cara, eu fico imaginando, tipo um apedrejamento desse, o que a pessoa não devia extravasar da raiva dela, né, interna. Ela devia pegar aquela pedra ali e falar, nossa, cara, eu tô com a raiva da vida, e eu vou jogar essa pedra na cabeça dessa pessoa. Triste. Mas acontecia. E esse é o livro dos Delitos das Penas, Cesare Beccaria. Então é um livro aí obrigatório para quem estuda direito, um livro fininho que você lê em questão de 40 minutos, mas vale muito a pena. 40 minutos eu falei de maldade, para quem não conseguir ler se sentir mal. Gente, mentira. Isso vai demorar um tempo a mais. Mas ele é muito pequeno e é muito legal, vale a pena. Tá? Cesare Beccaria. Eu peguei aqui, não estou fazendo Martin Claret aí não, porque estou ganhando nada com isso, mas é a que eu tinha, por exemplo. Então, qualquer um que vocês acharem. É um livro muito barato e muito pequeno. Vale a pena. Bom, depois dela, nós vamos para a escola positivista. Escola positivista. Essa escola fez uma bagunça. Saímos da escola clássica, chegamos à escola positivista. Eles acreditavam que o criminoso era fruto de fatores biológico-físicos, antropológicos e sociais. Gente, olha que interessante. Essa escola acreditava que tinha como você saber quem seria um criminoso no futuro pela parte física da pessoa. Tá? Medição de crânio, de nariz, tudo isso. Daria para falar quem no futuro seria um criminoso. Defende que o crime como fato de ordem social e natural que determina o destino do indivíduo. Tá? Então, para eles, o crime é natural. Se a pessoa nasceu para ser uma criminosa, ela cometeu o crime natural. Ela tem que fazer isso.
Aí temos o Augusto Conte, o Cesare Lombroso, Enrico Ferrari e o Rafael Garofalo, principais membros. Então, só que essa escola positivista ela se divide em 3 períodos, tá, diferentes. A fase antropológica, do Cesare Lombroso. Ah, esse cara é um sinistro. Esse Cesare Lombroso ficou um pouco de lado no futuro, eu vou dizer no futuro do direito mesmo, porque a tese dele deu fomento, bastante fomento para o nazismo, tá? Então ele ficou de lado. Mas o Cesare Lombroso é o pai de uma matéria que, não sei se vocês terão na faculdade, eu tive lá para o 8º, 9º período, que é a medicina legal. Ele é o pai da medicina legal, um dos, né? Pais da medicina legal. O que ele dizia? Ele estudou e ele dizia que todos os presos, todos os criminosos tinham algo em comum. E que ele, com a medição do crânio e tal, que eram pessoas inevoluídas. Então, pela medição do crânio, pela medição do nariz, com as medidas dele lá, ele conseguiria, desde que nasceu, descobrir quem seria um criminoso e quem não seria. Essa era a ideia dele. Então, por questões físicas, ele olharia assim para a sala e falaria, ó, Ellen não é criminosa, Valéria não, Jennifer com certeza, Arão também. Ele diria aqui, ó, você não é. Ah, Raquel com certeza é criminosa, Giovana também, Isabela não. Ele tinha as medições dele para descobrir quem era o criminoso. Por estudos e tudo, tá? Claro, gente, que é uma ideia absurda, essa ideia não prosperou, óbvio que isso é impossível, você descobrir quem é criminoso, até porque todos nós somos criminosos. Se você parar para pensar, todos nós podemos um dia cometer um crime, né? Então, você não pode destinar quem está destinado a cometer crimes e quem não está, né? Quem tem propensão a cometer crimes e quem não tem. Mas eu queria fazer uma reflexão e eu queria a participação de vocês agora. Vamos lá. Vamos supor que Lombroso estivesse certo. Vamos supor que nós conseguíssemos, desde quando a criança nasce, definir se aquela criança vai ser um assassino, um estuprador e tal, ou não. O que faríamos? O que vocês propõem? E aí? Então tem uma criança ali, a gente já sabe que vai ser um criminoso. O que a gente faz com ela? Deixa ela crescer, espera ela cometer um crime contra alguém? Afasta ela da sociedade? Mata ela? O que a gente faz? Ninguém, gente? Ninguém tem uma ideia do que fazer? O mais correto seria influenciá-la a não cometer crime. Então, Arão, mas para o Lombroso era impossível. Quem era predestinado a cometer o crime, como eu falei, a escola positivista considerava o crime como algo natural. Ele é alguém que vai cometer um crime no futuro. Essa era a ideia deles. E aí, o que fazer com essas crianças? Que já nasceram, nós sabemos que vão cometer um crime. Fazer um tratamento, né? Que tipo de tratamento? Afastado com a vida da sociedade. Mas aí você está dando uma pena para quem não cometeu crime nenhum. É difícil, né? É difícil. Já ter certeza, né? É difícil. Gente, sabe com quem que isso já aconteceu? Olha só, hein? Isso aconteceu com a mãe da Susana Richthofen. Você sabe, todo mundo sabe o caso da Susana Richthofen, né? Que junto com os irmãos Cravinhos matou a mãe e o pai. Segundo dados lá do inquérito lá policial, das investigações, a mãe, que era psiquiatra, notou que a filha era psicopata desde nova. E ela sabia que a filha não teria cura, que a filha seria uma psicopata, não tinha sentimentos por ninguém. E ela se afastou completamente da filha. Ela só dava atenção ao filho. Ela não dava nenhuma atenção para a filha, ela não cuidava nada, porque ela sabia que ela era uma psicopata. Então, assim, não adiantava ela cuidar da menina. A menina não sentia nada, nem pro bem nem pro mal. O professor, Sim. assim, não sei se é uma viagem que eu vou falar, mas se eu tenho uma criança que ela já é propensa ao crime, aí eu vou adaptar a realidade dela, por exemplo. Hoje eu não tenho carro automático, eu não tenho acesso para cego, então eu vou ter que tratar ele como uma exceção também para alguma coisa, até redução da pena, se caso ele vier a cometer, entendeu? Porque ele já é
propensa a isso. Mas a nossa, digamos, brincadeira aqui, igual você e o Arão foram para a mesma linha, porque eu sei que é complicado. Mas a nossa brincadeira aqui não é como a gente não consegue mudar essas pessoas, segundo a teoria deles. A pessoa vai cometer um crime. Não, Ela eu não tô falando mudar, eu tô dizendo adaptar. Igual, por exemplo, eu tenho cadeirante. Hoje você vai aqui em Itabira, não sei se já veio, tem os passeios para a pessoa andar com a cadeira. Eu vou ter que adaptar a lei para essa pessoa, igual adapta para criança que comete o crime. Mas como é que seria a adaptação? Você diminuiria? Aí tem que ver com os deputados, né? Mas eu faria isso, né? Que você me perguntou o que eu faria. Eu adaptaria, ou redução de pena, ou às vezes até, não, ele matou, o que eu posso fazer? Ele já nasceu para isso, eu não tenho como culpar ele já. E aí depende dos deputados, né? Do senador, do presidente. Aí. Entendi. Mas só para mostrar para vocês que a teoria do Lombroso era o inverso, né? Eles queriam descobrir quem eram os criminosos. Porque pensem, gente, olha só. Na época, a Europa estava uma zona. Por quê? Estava chegando gente de todos os lugares do mundo. Muita gente morando na rua, muita gente, né, vindo de outros países, país da Ásia e tudo. E aí o que acontecia? Tinha muito batedor de carteira, tinha muita pessoa ali batendo carteira, muita gente furtando, roubando nas ruas e tal. Né? Se alguém quiser ver o filme, não vejam com o papai e com a mamãe perto, né? A não ser que eles sejam mais heavy metal. Eu indico para vocês verem Laranja Mecânica, vocês vão ver isso claramente. É um filme que eu vi com um grupo de estudos de direito penal aí de Itabira. É um filme muito bom nesse sentido, que mostra isso, né? Os imigrantes europeus e a criminalidade. Bom, então o que eles começaram a pensar? Eles falaram, olha, não tem como a gente punir todo mundo. Não tem como, o nosso sistema penal não consegue esperar as pessoas cometerem crimes, fazer um processo, julgar e prender. O que a gente vai fazer? Antes dele cometer crimes, já vamos descobrir quem são, e aí vão dar um jeito, ou matar, ou afastar, ou fazer qualquer coisa. Essa era a ideia, e essa era a tentativa da escola positiva, porque já estava tão contaminado a Europa, né, a criminalidade estava tão grande que eles falaram, não tem como mais controlar. Tá? Não tem como mais a gente controlar. O que a gente tem que fazer é descobrir antes das pessoas cometerem o crime. Essa era a ideia deles. Antes de cometer o crime, nós vamos descobrir, e cada um por um lado. O Lombroso veio para essa parte antropológica. Defendia que o homem delinquente portava sinais que indicavam sua predisposição ao crime, como tamanho das mandíbulas e do crânio, peso do cérebro, critérios psicológicos, etc. Tatuagem. Ele fez um estudo no exército e ele falou que pessoas que têm tatuagem têm uma predisposição à criminalidade, porque os soldados do exército com tatuagem tendiam a ser menos propensos a receber ordens. Então, vocês aí que têm tatuagens, são grandes chances de serem bandidos. Tá? Para o Lombroso. Então, tatuagem para ele também era um sinal, um indício. Após eles, nós temos a fase sociológica do Henrico Ferri. Ele não ligava muito para a ressocialização, porque eles pensavam que se as pessoas são predispostas a cometer crimes, não dá para ressocializar, dá para readaptar, mas ressocializar não. Então, ele definiu o criminoso em 5 grupos. Os natos, é aquele do Lombroso, por razões físicas, nasciam com pouco senso moral e predisposição ao crime. Os loucos, indivíduos que se transformavam em criminosos em razão do ambiente em que foram criados. O habitual, que é o reincidente na ação criminosa, faz do crime sua profissão, batedor de carteira e tudo isso. Os ocasionais, que esperam uma oportunidade aparecer para praticarem o crime, né? A oportunidade faz o ladrão aí, né? E os passionais, devido à imaturidade, deixavam ser dominados por uma emoção que os conduzia a praticar um delito. Falando os passionais, para vocês que são estudantes de direito, já devem estar acompanhando, que graças a Deus o STF acabou com a excludente aí de defesa da honra, que já não existia, que já não era para existir há muito tempo, mas o STF nessa semana acabou com isso. Uma notícia que eu particularmente considerei muito boa, porque eu achava um absurdo essa tese de defesa, mas muitas vezes ela funcionava. Não existe mais. Então, muito boa notícia. Vamos lá. Então, ele separava nesses 5 pontos, tá? Os natos, os loucos, os habituais, ocasionais e passionais. E só uma coisa, eu vou falar depois um pouquinho dos natos com vocês. A fase jurídica vem do Rafael Garofalo, que ele diz a periculosidade como fundamento da responsabilidade do criminoso. Então, quanto mais perigoso, mais ele se responsabiliza. Ele também era cético à ressocialização, e o que ele pensava? Pena de morte para os natos. Você nasceu, sabe que você vai cometer um crime,
passa a faca na criança já. Sem dó. Não vamos evitar problema. Nasceu, vai ser um criminoso? Mata. Mata enquanto é criança. Esse era o positivismo, escola positivista. E aí viemos para a terça escola, ou a terceira via do direito. Gente, vocês vão ver que normalmente cada ramo do direito tende para mais um lado da Europa, tá? E aí vocês vão ver que o direito do trabalho, por exemplo, tende muito para a França, o direito penal tende muito para a Itália, né? A Itália é talvez a principal mãe do direito penal. Então, vamos lá. Então, surge ao tentar conciliar as duas escolas anteriores. A terceira escola, ou a terceira via do direito penal, ela tenta conciliar o positivismo, essa bagunça que a gente viu aqui, com a escola clássica lá atrás. Ela acredita que a pena serve como defesa social. Como assim? Se eu falo, Raquel, não atravesse a rua, ela atravessa a rua. Agora, se eu falo, Raquel, não atravesse a rua, porque se você atravessar, você vai ficar 1 ano presa. Ela já não atravessa a rua. Então, o que eles entendem? Que a pena era uma intimidação, deveria ser uma intimidação. Não é só você deixar uma pena em branco, a pessoa comete um crime e você vai à condena. Não. Você já falar a pena de um crime antes dele acontecer, evita com que as pessoas pratiquem aquele crime. Ok? Essa era uma ideia. E tem funções preventivas, servindo também para a correção dos condenados. Então, servia para as duas coisas. Primeiro, a pessoa deixa de fazer algo que é crime com medo da pena, intimidação. Que é o que acontece hoje também. Depois, quem cometeu aquele crime, mesmo sabendo a pena, cumpre aquela pena para ressocializar. Então, eles criaram um conceito de imputabilidade. Olha só, nós vamos estudar, já no finalzinho do semestre, na teoria do crime, né, nós vamos estudar fato típico, ilícito, culpável. Quando nós entrarmos na culpabilidade, nós vamos entrar em algo chamado inexigibilidade de conduta diversa. Tá? Que é algo que se você não tiver, você não pode condenar alguém. Exemplo, só dando uma adiantada. Vamos lá. Se eu falar assim, Arão, eu preciso que você dê um tiro na cabeça da Ellen. Você faria isso, Arão? Pelo amor de Deus, responde que não, senão eu vou ficar muito chateado. Não, né? Espero eu. Não. Bom saber, né, Ellen? Tranquilo, estamos tranquilos. Arão, seguinte. Eu estou agora com uma arma na cabeça, de sua mãe, do seu pai, de alguém que você ama muito aí próximo. E eu vou atirar na cabeça deles se você não matar ela. E agora? Agora você mata. Claro. Agora você mata. Inexigibilidade de conduta diversa. Se não pode exigir do Arão uma outra conduta que não seja essa. E ele não responde por esse crime. Tá? Ele não responde por esse crime. Então, isso no direito penal começou aqui. Aqui começou o seguinte: você consegue reagir aos motivos que fizeram alguém cometer um crime? Eles começaram a estudar isso. Porque na época não tinha isso. Cometer o crime é criminoso, não interessa. Tá? Não interessa. Ah, mas o cara veio aqui em casa, matou minha filha, estuprou minha mulher, e quando ele estava indo embora, eu peguei e dei 5 socos na cara dele. Tá preso, condenado. Não interessa. Ele cumpre a pena dele, você cumpre a sua. Então, vem a dizer o seguinte: você poderia reagir diferente? Poderia se cobrar uma atitude diferente sua? É isso que essa escola começou a falar. Bom, finalizando, escola técnico-jurídica. O direito positivo deveria ser a única fonte de estudos de direito criminal. O delito seria, assim, uma forma de relação jurídica prevista em lei com uma consequência diante da sua incidência, qual seja a pena. Gente, o Arturo Rocco e o Calbini, eles fazem um pouco do que existe hoje. Por quê? Eles queriam eliminar as confusões provocadas pelo positivismo do século XIX. Por quê? Eu expliquei para vocês na última aula o que é direito penal, o que é criminologia e o que são políticas criminais. Criminologia, aquela arte de estudar, né, o autor, você estuda o autor, você estuda a vítima, você estuda os motivos, você estuda o porquê. Criminologia. Você também tem aí um pouco de políticas criminais. Vamos aumentar a luminosidade daquela rua para que não aconteçam crimes, né? Nós vamos melhorar a parte educacional da população, nós vamos fazer campanha de conscientização. Essa é a parte que a gente trabalha com política criminal. Mas isso não é direito penal. E é isso que essa escola técnico-jurídica, pelo nome, ela é uma escola técnica, ela queria fazer. Ela queria falar assim, não,
Para com isso. Você não pode juntar a criminologia de Lombroso, de tentar achar o tamanho do crânio da pessoa, que ela vai cometer o crime, pensar na vida dela, do criminoso nato, do criminoso habitual. Isso não interessa pra gente, tá? Isso vai interessar na hora de você aplicar a pena, mas na hora do crime, não. O que vai interessar aqui pra gente? Direito, ele é técnico. O que é? Matar alguém. É crime? É. Cometeu? Ok. Pena de quanto? Tanto. Acabou. Então é uma escola técnica. Ela retira tudo isso de política criminal, de pensar no lado do criminoso ou no lado da vítima, de pensar nas características físicas do criminoso, onde ele foi criado. Ela quer retirar isso tudo. Ela só quer o seguinte: o direito, ele é positivo. Está na lei que matar não pode, a pena é de tanto. Matou, acabou, cometeu o crime. É isso que ela pensa. Tá? Essa é a escola técnico-jurídica. Bom, eu vou dar uma passadinha para vocês nisso aqui, ó. Escola moderna alemã. Diversa semelhança com a terça escola, com mais tendências positivistas. Então, ela tinha muita semelhança com a terceira via, que juntava a escola clássica e a escola positivista, mas ela puxava um pouco mais para o positivismo, né? Adolf Prince e tal. Lembrem-se do positivismo, né? Que pregava que a gente tem que olhar partes físicas das pessoas, parte de onde elas foram criadas e tal, para saber quem já vai ser um criminoso no futuro. E a escola correcionalista, também da Alemanha, ela trazia a ideia de que a pena tem a finalidade de corrigir a injusta e perversa vontade do criminoso. Então, o criminoso teve uma vontade injusta e perversa, eu vou usar uma pena para corrigir ele. Não podendo ser fixa ou determinada, durante até a real correção da conduta, reeducação. Por que eu passei por essas escolas mais rápido, gente? Essas escolas são gigantes. Essas escolas são tão importantes ou mais do que as primeiras, mas nós não estudamos essas escolas hoje no direito. Por quê? Porque essas escolas deram origem, no futuro, a tudo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, por isso que o direito penal alemão ele é praticamente deixado de lado. Por mais evoluído que ele fosse até esse momento, por mais que essas escolas sejam tão boas quanto as outras, ou mais revolucionárias, e esses nomes sejam extremamente importantes, tá? Como isso aqui deu origem ao nazismo, se convencionou de não dar importância, não estudar essas escolas. Tá bom? Apesar de serem muito importantes. Essa segunda escola, ela faz algo muito interessante, que tem muita gente que ainda acredita que essa escola correcionalista, ela seria o futuro. Olha o que ela prega. Vamos lá. Vamos pôr um pouco de polêmica aqui. Eu quero saber o seguinte. Para vocês, qual risco o casal Nardoni oferece à sociedade? E aí? Qual o risco? Vamos lá? Alguém me diz o risco que vocês acham que eles oferecem à sociedade? O risco de matar outra criança? Ok, então assim, eles viveram 40 anos como réu primário, nunca mataram ninguém, e mataram um filho. Eles têm outra, a gente tira o poder familiar deles. Eles não vão ter, não podem ter filhos mais e não cuidam mais do filho deles. Qual o risco que eles oferecem ao resto da sociedade? Teoricamente, nenhum. E por que eles estão presos? Então, aí eu vou contar outro caso. Bandido à luz vermelha, São Paulo. O cara estuprava e mutilava mulheres. Foi preso. Okay. Quando ele cumpriu o máximo de pena, que na época era 30, agora subiu para 40 anos, ele foi solto. O psicólogo e o psiquiatra que acompanhavam ele disseram: não tem condições desse cara ser solto. Ele não está ressocializado, ele vai voltar a matar, ele vai voltar a fazer. E o juiz falou: o que eu posso fazer? Eu não posso deixar alguém preso mais de 30 anos. É a lei. Sinto muito. O que aconteceu? Foi solto. O que ele fez? No dia seguinte, tentou estuprar uma mulher. Não conseguiu, machucou ela muito, né? Mas ela fugiu. No dia seguinte, ele tentou outra, seguraram e mataram ele. A sociedade. Aí nós temos essas duas perguntas. Como um cara desse pode ser solto? E como alguém que não oferece risco social pode ficar preso?
É isso que essa escola dizia. Essa escola defendia, só que ela defendia de um jeito diferente. Ela defendia que o juiz, né, era um médico social. O juiz, na hora da pena, ele ia decidir quanto tempo aquela pessoa precisaria para voltar à sociedade. Tem gente que defende um pouco diferente, que temos que ter a pena, mas que essa pessoa precisa de acompanhamento psicológico, todos os presos, para você saber se eles estão aptos a voltar à sociedade ou não. Nem que eles fiquem lá o resto da vida, se eles nunca estiverem aptos a voltar à sociedade. E nem que eles cometam um crime grave e saiam em 3, 4 anos. Mas será que a sociedade está pronta para isso? Para uma pessoa cometer um crime grave em 4 anos estar na rua? Difícil, muito difícil. Eu só quero que vocês, como meus alunos, tenham algo em mente. Nós não trabalhamos com vingança. Nós trabalhamos com justiça. Então, toda vez que vocês forem analisar um crime, analisar algo que aconteceu, lembrem-se disso. Vocês trabalham com justiça, nunca com vingança. Então, quando você vê os caras falando lá, gente, crimes bárbaros, os Datena da vida, esses caras Siqueiras da vida, tem que matar um cara desse tem que sofrer a mesma coisa que ele causou para a família, e todas essas coisas que eles falam lá, vocês, como estudantes de direito técnicos, vocês falam, o que a população está clamando? É justiça ou é vingança? A nossa função é justiça, não é vingança. Então, tomem muito cuidado, porque tem uma diferença muito grande entre as duas coisas. Beleza? Vamos lá. Vamos entrar, saímos das escolas penais, vamos entrar agora em infração penal. O que seria uma infração penal? Nós temos a concepção formal. Define como crime toda ação ou omissão proibida por lei, sob ameaça de pena. Mas nós temos a concepção material. Parece parecido, olha isso. Define o crime como ação ou omissão que afronta os valores ou interesses do corpo social, exigindo sua proibição com ameaça de pena. A básica diferença entre os dois está num princípio que a gente estudou na última aula. Qual que seria isso? Qual o princípio basicamente foi acrescentado aqui? Nós temos aqui o princípio da lesividade, né? Não, tem que ser uma lei que afronte o interesse do corpo social, que lesione o corpo social, que cause, né, um dano ao corpo social. Ok? E é por isso que a gente fica hoje com esse conceito material, ele é mais completo. No Brasil, adotamos, ao contrário de alguns países, o sistema binário, ou bipartido, ou dualista. Vocês, infelizmente, vão encontrar dessas 3 formas, tá? Sistema binário, ou bipartido, ou dualista. Então, vejam bem, nós temos gênero e espécie. Vocês lembram disso na biologia, né? Então, nós temos aqui infração penal. De infração penal, a gente desce para contravenção penal e para crime. Crime e contravenção penal são 2 coisas diferentes, mas os 2 são infração penal. Tá? Então, tudo é infração penal, mas se divide em contravenção penal e crime. E contravenção penal também é chamado algumas vezes de crime anão, ou delito liliputiano. Quem lembra o porquê disso aí? Ou quem sabe? Das viagens de Gulliver, da ilha de Lilliput, que as pessoas tinham 2 polegares de altura. Então, por isso que é um crime anão ou delito liliputiano. O pessoal do direito não tem mais... Não ia falar uma palavra aqui. Mas nada para inventar, eles estão criando esses nomes bizarros, né? Mas, enfim. Então, é isso. Contravenção penal e crime. Os 2 são infração penal. Guardem isso. Os 2 são infração penal. Ok. E como que a gente distingue um do outro? O que é crime e o que é contravenção? Quem arrisca? A contravenção é menos de 2 anos? Assim, não é necessariamente por esse prazo, né? Porque a gente tem contravenção poderia chegar até 5. Mas é realmente pela gravidade. A contravenção são sempre crimes, são sempre delitos. Olha só, quase que eu falei besteira. São sempre infrações penais. Então, contravenção não é crime. Contravenção penal são sempre infrações penais de menor gravidade. E crimes são delitos de maior, infrações penais também, de maior gravidade.
Tá? Embora você vai encontrar, olha isso, encontrar no Código Penal um crime com pena de 6 meses a 1 ano. E vai achar uma contravenção penal com pena de 3 anos, de 2 anos. Isso acontece. Por isso, como eu sou muito bonzinho, eu trouxe aqui um quadro para vocês. Vamos lá, vamos diferenciar. Contravenções penais, crimes ou delitos, pode chamar qualquer um dos dois. Estão previstos no Código Penal e em várias leis esparsas. Né? Nós temos a Lei 11.343, que é a lei de drogas, temos a lei de tortura, temos várias outras leis que trazem crimes. Contravenção penal só estão previstos na lei de contravenção, 3.688. Só. Não tem contravenção penal em outro lugar. Só na lei de contravenções penais. São crimes. Crimes têm maior gravidade da conduta praticada e contravenção tem baixa gravidade da conduta praticada. O crime admite pena de reclusão. A contravenção penal só admite o que eles chamam de prisão simples, que a gente ainda vai estudar no semestre que vem. Tá? Ok? Agora, quando é crime, vocês vão ver pena, reclusão ou detenção. Só para tentar adiantar, alguém sabe a diferença de reclusão e detenção? A diferença básica? Não, né? Ok. Para o semestre que vem, vou te falar a primeira coisa para vocês. Pode falar. A reclusão não a pessoa já começa com regime fechado? É basicamente isso. Na verdade, a maioria dos doutrinadores critica isso porque isso é um sistema inútil que não serve para nada. Era certo a gente ter um nome só, ou reclusão ou detenção. Teoricamente não faz diferença nenhuma. A única diferença é que se estiver escrito reclusão, a pessoa pode começar no fechado, semiaberto ou aberto. Se estiver escrito detenção na pena, ela só pode começar no semiaberto. Então, qualquer crime que vocês veem no Código Penal que está escrito detenção, a pessoa não pode começar no fechado. Se estiver escrito reclusão, ela pode começar no fechado, semiaberto ou aberto. Tá? Outra coisa. Infração penal admite todo tipo de ação penal. As contravenções admitem apenas ação penal pública incondicionada. Vou dar uma adiantada para vocês entenderem. Nós temos 3 tipos de ação penal. Lá no processo penal. Nós temos ação penal pública incondicionada, que é a grande maioria dos crimes. O que é isso, gente? Quem tem o poder da ação penal, né, quem é o dono da ação penal, vamos pôr assim, fica mais fácil, é o Ministério Público. Então, o Ministério Público fica na janelinha, olhando, acontecer os crimes. Aconteceu o crime, ele vai lá e ele entra com uma ação contra aquela pessoa, contra o autor. O ator, por isso que fica o promotor, digamos, acusando, o advogado defender o autor e o juiz julgando. Então, o Ministério Público é o que tem legitimidade nas ações penais, porque a grande maioria são ações penais públicas incondicionadas, não precisa de condição nenhuma. A ação penal é pública. Homicídio, furto, roubo, 90% delas. E todas as contravenções, ok? Existem mais 2, que são mais raras, que são o quê? Ações penais públicas condicionadas à representação. Então, aconteceu um crime. Suponhamos, a Ellen ameaçou a Giovana. Ela ameaçou, Giovana, eu vou te matar e tal. Ameaçou ela de um mal injusto e grave. Eu vou te matar e tal. A Giovana se sentiu ameaçada. A Giovana tem 6 meses para representar contra ela. A partir do momento que ela representa, o Ministério Público assume aquela ação. Não era uma ação penal pública condicionada à representação, então teve a representação, o Ministério Público assume. Enquanto não tiver representação, o Ministério Público não pode assumir. Passou 6 meses, Giovana não representou, nada mais pode ser feito. E nós temos a ação penal privada, que é a única ação que tem pouquíssimos crimes, são os crimes menos graves, os mais, digamos, bobinhos, que vai ser uma pessoa contra a outra mesmo, que o Ministério Público não entra. É ação penal privada, que a vítima vai chamar um advogado para representar, o autor vai chamar um advogado e vai ser advogado e autor, advogado e vítima, e o juiz julgando. O Ministério Público só entra como fiscal da lei. São esses 3 tipos de ações. Então, contravenção penal só admite ação penal pública incondicionada. Nos crimes ou delitos, qualquer um desses 3 que eu falei com vocês. Tem crime de ação penal pública incondicionada, crime de ação penal privada e crime de ação penal pública incondicionada. Nos crimes, como você sabe, admite tentativa, né? O crime tentado, né? Homicídio tentado, furto tentado, roubo tentado.
São poucos que admitem, viu, gente? A gente tem mais conhecimento desses crimes mais graves, e todos admitem, né? Mas, aliás, perdão, são vários que admitem a forma tentada dos crimes. Na contravenção penal, pode até existir, você pode imaginar uma tentativa de uma contravenção, mas não existe punição para isso. Então, você fala lá, uma contravenção penal de rixa, contravenção penal em relação a algumas lesões corporais, não, vias de fato ali, contravenção penal. Você pode imaginar a tentativa? Posso. Tentou uma via de fato, eles tentaram brigar e foram separados. Tentou brigar, tentaram a via de fato um contra o outro e foram separados. Dá para imaginar uma tentativa? Dá, mas não tem como punir a tentativa. Quando a gente trata de crime e delito, claro que existe a punição da tentativa. Então, o limite de cumprimento de pena agora subiu, né? No ano passado subiu para 40 anos, antes eram 30. O limite de cumprimento de pena nas contravenções penais é de 5 anos. Regime de cumprimento de pena no crime ou delito, como eu falei, fechado, semiaberto e aberto. Regime de cumprimento de pena nas contravenções penais, semiaberto e aberto. Não admite regime fechado. Tá? Vamos lá. O período de prova no SURSIS varia de 2 a 4 anos. O período de prova no SURSIS varia de 1 a 3 anos. O que é isso? O SURSIS, gente, ele é uma substituição da pena que vocês ainda vão estudar. Que é o seguinte. Olha só, Jennifer, você cometeu esse crime aqui e você vai ter que cumprir essa pena. Vai ter que cumprir a pena. Você vai pegar uma pena de 1 ano de prisão. Eu vou substituir essa pena sua de 1 ano de prisão por 2 anos da sua pena suspensa. Nesses 2 anos, se você ficar quietinho, não fizer nada de errado e tal, acaba, você não precisa cumprir mais sua pena. Se você fizer qualquer coisa de errado, zera tudo e você começa a cumprir sua pena do zero. Vocês não vão estudar isso mais a fundo, é o SURSIS, e aí é só esse período de prova. Esse período que você pode substituir a pena da pessoa, o tempo que ela tem que ficar ali, ou até prestando serviço à comunidade em alguns poucos casos, nos crimes vai de 2 a 4 anos no máximo. Na contravenção de 1 a 3. Não se preocupem com essas duas coisas agora. E por fim, a competência para o processo e julgamento será da Justiça Estadual ou Justiça Federal. Depende do crime. Você comete um crime de tráfico interestadual de drogas, Polícia Federal. Um crime contra a moeda nacional, Polícia Federal. Né? Polícia Federal e futuramente Justiça Federal. Na contravenção penal é sempre Justiça Estadual, porque você não consegue imaginar uma contravenção penal que ultrapasse a esfera de um Estado. Né? Que pegue 2 estados, que pegue, né, algo contra a moeda, algo tão sério que seja a Justiça Federal. Isabela, pode falar. Ô, professor, são 2 dúvidas. A primeira é, quando fala 5 anos, 4 anos, 2 anos, é de acordo com o Código Penal, né? Sem ter sido a dosimetria da pena com o juiz? É o que está no Código Penal que eu tenho que levar em conta? Em relação ao que, especificamente, só para eu entender? Igual o senhor falou aí, o período de prova do SURSIS varia de 2 a 4 anos. Aí é do final que ele ganhou lá na pena ou que está no Código Penal? Não, o período de prova não está ligado à pena, tá? Na verdade, o SURSIS ele está ligado à pena para você saber se a pessoa tem direito ou não. Uhum. Após saber que a pessoa tem direito ou não, você pode exigir que ela cumpra o SURSIS de 2 a 4 anos, mas o SURSIS é uma coisa separada da pena. É você falar, não, você cometeu um crime, sua pena vai ser de 2 anos. Isso já não interessa mais. Você vai ter um SURSIS de 3 anos. É coisa diferente. E a segunda dúvida é a seguinte, igual o senhor falou que em contravenção penal não vem a Justiça Federal, mas aí, por exemplo, o caso de crime eleitoral, em época de eleição, que faz para a Polícia Federal, no caso onde que tem em Belo Horizonte, aí não vai ser a Justiça Federal que vai... Estadual. Tanto que eles levam para a delegacia, né? Eles levam para a delegacia de polícia estadual. Mesmo que a Polícia Federal haja, ela fulmina na Polícia Civil, que vai... Travou aí, mas... Opa, voltamos? Uhum. Deu para entender, Isabela, mais ou menos? É porque, por exemplo, eu fico fazendo umas provas de concurso, fala que quando tem Polícia Federal no local, por exemplo, Belo Horizonte, o TCO de crime eleitoral vai fazer para a Polícia Federal, aí por isso que eu achei que ia para a Justiça Federal também. Mas pode ir sim, mas TCO não tem a ver com contravenção penal. Uhum.
Eu vou explicar isso hoje, então. Pode ficar tranquilo. Tá? Mas TCO não quer dizer que é contravenção penal só porque foi um TCO. Obrigada. Tá? Vou falar isso com vocês agora. Nada. Vamos lá. É o que a gente está falando agora, eu com a Isabela aqui. Crime de menor potencial ofensivo e contravenção penal são a mesma coisa? A Isabela estragou a nossa pergunta, porque ela falou antes. Brincadeira, Isabela. É isso aqui. Então, a Isabela já respondeu que não. Gente, crime de menor potencial ofensivo, né, vão ser os crimes ali até 2 anos, punição até 2 anos, e conforme a Lei 9.099, eles vão para o juizado especial criminal. Então, esses crimes eleitorais, eles podem ir para o juizado especial criminal federal, não tem problema. Mas são crimes. Então, nós estamos falando de crime. Não confunda com contravenção penal. São crimes de menor potencial ofensivo. Crimes em que a pena máxima vai até 2 anos. Você vai fazer um TCO, vai para o juizado especial criminal. Totalmente diferente de contravenção penal. Contravenção penal é outra coisa, tá? São coisas completamente diferentes. Não misturem as duas coisas. Crime de menor potencial ofensivo é crime, como o nome já diz. Vamos estudar um pouco de sujeito ativo e sujeito passivo dos crimes. Essa aqui é difícil, hein? Essa aqui é difícil. Sujeito ativo, aquele que pratica o fato criminoso. Nó. Essa aqui, complicado. Essa aqui foi. Eu quero saber o seguinte. Estou com o meu cachorro. Tem um cane corso, coisa mais linda do mundo. Chama Lulu. Porque cachorro grande tem que ter nome de cachorro pequeno, e cachorro pequeno chama Thor, tem os nomes de cachorro grande. Assim que a vida funciona. Então, o que acontece? O Lulu, que é meu cane corso gigantesco, ele ataca uma pessoa na rua e mata essa pessoa. Tá? Eu soltei o cane corso e falei, mata. Ou não. Estava trancado o meu portão, o meu cane corso safadinho, pulou o meu portão, pulou no pescoço de uma pessoa e matou essa pessoa. Ok. O meu cane corso é um sujeito ativo de um homicídio? O meu cachorro é um sujeito ativo de um homicídio? Quem acha que sim, fala que sim. Quem acha que não, pode falar que não. Não tem problema nenhum. Eu acho que não. E aí? Alguém discorda? Alguém acha que sim? Gente, os animais não podem ser sujeitos ativos, tá? Do crime. Se eu incitei meu cachorro, mandei meu cachorro atacar o Arão e matar o Arão, eu respondo por homicídio doloso. Eu tive a intenção, o meu cachorro foi o objeto que eu usei. Ao invés de usar uma arma de fogo, eu usei um cachorro. E se ele pulou, estava trancado, pulou e fugiu, se eu tranquei mal, se eu pus um muro menor do que deveria para o meu cachorro fugir, eu vou responder por homicídio culposo. Tá? Eu fui imprudente, completamente imprudente, deixar um cachorro bravo num portão ou num muro baixo, alguma coisa assim. Tá bom? Diferente se tiver um terremoto. Olha isso. Teve um terremoto. O terremoto derrubou meu portão gigante que eu tinha para travar o cachorro. Ele fugiu e matou alguém. Nesse caso, eu não tenho dolo. A gente explicou na última aula. Não tenho dolo, consciência e vontade. E não tive culpa. Não fui imprudente, negligente nem perito. Foi uma força da natureza. A força da natureza derrubou meu portão. Meu cachorro fugiu e matou alguém. Ok? Bem diferente. Sujeito passivo. Em regra, é a pessoa física quem sofre os danos decorrentes do fato delituoso. Tá? É o titular do bem jurídico. Então, assim, furtaram meu carro. Eu sou sujeito passivo. Tá? Em geral, é isso. Ok? Me agrediram. Eu sou sujeito passivo. Eu que fui agredido. Eu sou o titular do bem, que é, nesse caso, a integridade física. E aqui, nesse caso, um sujeito, o animal pode ser um sujeito passivo? Os mortos podem ser sujeitos passivos? Vou falar. Os mortos, sim, né? Que tem um crime, né? Para morto. Mas, professor, minha dúvida é no sujeito passivo. A empresa não pode ser sujeito passivo e ativo também, não? Nós vamos falar de pessoa jurídica. Próximo slide. Você está adiantando meu slide. Você leu meu slide antes. Você acha que você leu antes? Não, o senhor não mandou. Mandei não, tô brincando. Nós vamos falar de pessoa jurídica. Inclusive, essa é a nossa última aula de pessoa jurídica. Nós vamos falar hoje também um pouquinho para adiantar. Sobre toma cuidado nesse crime que você falou, Isabel, porque o morto não é o sujeito passivo desse crime.
e sim a memória dele. Então, o morto não pode ser. Tomem bastante cuidado, que a calúnia é punível a calúnia contra os mortos. Mas é a memória daquele morto ali que está sendo caluniado. Então, é a família do morto que vai entrar contra a pessoa, claro. Vilipédio de cadáver. Tá? É a memória do morto. Você vai lá, você vai mexer nos ossos lá, aquilo para o morto não é mais nada, ele está morto. Mas para a família é a memória ali que tem, naquele caixão, naquela urna com as cinzas ou o que for que você está vilipediando. Ok, obrigada. Então, assim que funciona. Então, os mortos e os animais não podem ser também sujeitos passivos. Os animais, no caso, gente, o sujeito passivo pode ser o dono do animal, né, o tutor do animal, ou pode ser o meio ambiente, a fauna, a sociedade, mas o animal não é. Tá? O sujeito passivo pode ser comum. Alguém me fala um crime que a gente chama de crime comum, que o sujeito ativo é comum. Qualquer pessoa pode praticar. Fale um crime aí que você sabe. O crime com o uso de arma branca? Um crime com zarra branca. É uma boa. Mas eu quero mostrar para você o seguinte: homicídio, qualquer pessoa pode praticar um homicídio? Ou você tem que ter uma característica especial para praticar um homicídio? Qualquer pessoa pode matar uma outra pessoa. É um crime comum. Roubo, qualquer pessoa pode roubar alguém. Furto, qualquer pessoa pode furtar alguém? Pode. São crimes comuns. E os crimes próprios demandam uma qualidade especial do sujeito ativo. Exemplo, peculato. O que é peculato? O funcionário público, quando está no cargo ou em razão do cargo, comete um crime contra a administração pública. Qualquer pessoa pode cometer? Não, só funcionário público. Entende a diferença? Então, 90% dos nossos crimes são crimes comuns, mas alguns são crimes próprios, que a pessoa precisa de uma qualidade especial para praticar aquele crime. Tá? Essa é a diferença dos crimes comuns para os crimes próprios. O sujeito passivo pode ser formal ou constante. Isso é muito técnico, gente, mas é o seguinte: o sujeito passivo, quando a gente chama ele de formal ou constante, ele vai ser sempre o Estado. Por quê? Vamos lá. Quem tem a obrigação de garantir a ordem? O Estado. Quem tem a obrigação de garantir a nossa segurança? O Estado. E quando um crime acontece, o Estado é lesado. Porque o Estado tem que garantir a nossa segurança. Quando a pessoa comete um crime, a vítima é sempre o Estado. A sociedade, o Estado é sempre vítima. Geral. É o que a gente chama de vítima formal constante. Né? Agora, a vítima material, a vítima eventual, aquela vítima daquele momento, é o titular do bem jurídico. Então, vamos lá. A Raquel não gostando das aulas, as aulas vão voltar ao presencial aí, ia ser essa semana que vem, eu acho, né? Mas agora não sabemos mais. A Raquel não gostando das minhas aulas, chega e me dá um soco na cara. Tranquilo, tranquilo. O que acontece? Quem são sujeito passivo aí? O Estado, porque o Estado não evitou que a Raquel me desse aquele soco na cara. Ele também ele sempre é sujeito passivo, formal constante. E o sujeito passivo eventual daquele evento fui eu. Eu sou o titular do bem jurídico, que é a integridade física, né, que foi atingido ou prejudicado. Gente, na regra geral, o sujeito passivo sou eu. Eu só quero mostrar que existe um conceito técnico que chama de sujeito passivo formal ou constante, que é sempre o Estado. Sujeito passivo próprio ocorre quando o tipo penal existe uma qualidade essencial do sujeito passivo, estupro de vulnerável. Vamos lá. Estupro, vocês acham que é um crime comum quanto ao sujeito ativo? Qualquer pessoa pode estuprar qualquer pessoa? É, né? Sim. Isso a partir de 2009, porque antes de 2009 só um homem poderia cometer estupro. Depois de 2009 a lei mudou e tanto homem e mulher podem cometer estupro. Então o estupro passou a ser um crime comum. Ok. Qualquer pessoa pode ser vítima de estupro? Sim ou não? Depois de 2009 também, porque antes a vítima só podia ser a mulher. Agora qualquer pessoa pode ser vítima de estupro. Ok. Mas nós temos o estupro de vulnerável. Quais são as três principais situações? Quando a pessoa está sem o estado de consciência alterado, normalmente a mulher, tá, gente? Mas pode ser homem também, está extremamente embriagado, independente de quem deu bebida foi o estuprador ou não. Quando a mulher ali está drogada, independente de quem deu a droga foi o estuprador ou não, ou ela quis usar, não interessa. Tá? Quando
quando a pessoa está sem condições de entender os seus atos ou, né, as suas atitudes ali, a vítima, a gente tem um estupro de vulnerável. Ela está numa situação de vulnerabilidade. Primeiro ponto. Segundo, doenças mentais, psicológicas mentais. A pessoa não tem uma doença que não dá discernimento para ela de saber aquela situação ali. Então, se for um estupro contra aquela pessoa, estupro de vulnerável. E o principal, que é o que mais temos, é menores de 14 anos. Não existe sexo consentido com menor de 14 anos. Ou com uma menor de 14 anos. Tá? Então, se alguém de 18 anos fizer sexo com uma pessoa de 14 anos em um dia, não tem problema nenhum. Não é crime. Não é nada. Consentido, óbvio. Se uma pessoa de 18 anos fizer sexo com uma pessoa de 13 anos, 364 dias, é estupro vulnerável. Não importa se eles são casados assim, se eles moram juntos, não importa se eles têm filho, não importa se era uma prostituta, não importa se estava de roupa, não importa nada. É objetivo. Tem menos de 14 anos, é estupro, acabou. Assim funciona. Estupro de vulnerável. Então, eu mostrei para vocês aqui que para existir estupro de vulnerável, o autor pode ser qualquer pessoa, crime comum contra o autor. Mas quanto sujeito passivo, não. Nós precisamos de algumas características especiais. Ser menor de 14 anos, tá com os seus meios de defesa, né, de defesa inutilizados por bebida ou por qualquer coisa nesse sentido, ou ter algum problema mental. Então são pessoas em situações especiais. Nesse caso, nós temos sujeito passivo próprio. Ok? E nós temos o famoso crime bipróprio. Existe uma qualidade especial tanto do autor quanto da vítima. O que esse crime fala? Infanticídio. Olha o que ele diz. A mãe, sobre o estado puerperal. O que é o estado puerperal? É aquela depressão que a mulher tem logo após o parto. Então a mãe, sobre o estado puerperal, mata o próprio filho. Ok. O autor pode ser qualquer pessoa, gente? Não, o autor só pode ser a mãe sobre o estado puerperal. Então esse é um crime que, primeiro, só mulheres podem cometer, por óbvio. E só mulheres logo após o parto, e só mulheres que comprovadamente estavam no estado puerperal. Ela precisa ter essas três características. Ser mulher, logo após o parto, estar em estado puerperal, e mais uma, ela tem que matar o próprio filho. Porque se uma mulher, sob estado puerperal, mata o filho de uma outra pessoa, ela comete homicídio, não infanticídio. Agora, a vítima pode ser qualquer pessoa? Não, tem que ser o filho dela. Só aquela criança recém-nascido que é filho daquela mãe sob estado puerperal pode ser a vítima de infanticídio. Se for uma outra criança ou uma outra pessoa, é homicídio. Então exige uma qualidade especial tanto do autor quanto da vítima. É o que nós chamamos de crimes bipróprios. Tranquilinho para entender isso? Mamão com maionese? Fácil. Dupla subjetividade passiva. Raríssimo. São crimes que obrigatoriamente há mais de um sujeito passivo. A gente vai achar praticamente quase nenhum, mas aqui eu trouxe um para vocês, para falar que não tem. Violação de correspondência. Vamos lá. A Ellen mandou uma carta, olha que bonito, para Raquel, falando que gosta muito dela, que elas são muito amigas, que é muito feliz e tal. O Arão vai lá e o que ele faz? Ele vai interceptar aquela mensagem. Quem que é a vítima aí, gente? Tanto a Ellen quanto a Raquel. Obrigatoriamente nós temos que ter duas vítimas. É o que a gente chama de dupla subjetividade passiva. Este crime eu fui o único que eu achei. Pode ser que existam outros. Eu achei só esse. É muito raro. Pessoa jurídica pratica crime? Aí é o que a Isabela falou. E nós temos 4 correntes. A primeira, não afronta o princípio da responsabilidade objetiva. O que seria isso, gente? Para você praticar um crime, você tem que ter dolo ou culpa. Dolo, consciência mais vontade. Uma empresa não tem isso. Culpa, impureza, imperícia ou negligência. Uma empresa não poderia praticar um crime porque ela não tem responsabilidade subjetiva, culpabilidade, grau de culpa. Ela não tem isso. Para a segunda corrente, não. É incompatível com a teoria do crime adotada no Brasil, do maior gênio que nós temos aí, que é o Zaffaroni, e o Luiz Flávio Gomes falando também. O que acontece? Se crime é fato típico, ilícito, culpável, como que nós vamos olhar a culpabilidade da empresa? Nós podemos falar assim, a culpabilidade, gente, é como a sociedade faz ver aquele crime do ângulo daquela pessoa. Então, nós podemos dizer o seguinte, a empresa, a gente não poderia obrigar a empresa a agir de outra forma. A empresa sentiu que ela deveria cometer, a empresa não entendia da parte criminal. A culpabilidade, você pega no sentimento do autor. Como você joga isso na empresa?
Impossível. Então, o Zaffaroni e o Luiz Flávio Gomes dizem que não. E aí vem uma terceira corrente e diz, sim, crimes ambientais. É o que diz hoje o STF e o STJ. Por quê, gente? Vejam bem. A lei é de 98. Tanto a ideia do Bittencourt quanto do Zaffaroni e do Luiz Flávio Gomes é antes disso. Essa lei de crimes ambientais, ela diz expressamente, as empresas praticam crimes ambientais. Então, depois que a lei disse isso, como é que a gente fala que não pratica? A lei fala que pratica. Você ainda pode defender que não faz sentido, tudo bem, mas a lei fala, praticam crimes ambientais, as empresas fazem isso e aquilo. Então, essa lei veio e derrubou todas as teorias que existiam antes, porque até essa lei, a teoria majoritária no Brasil era que não. A empresa não pode cometer um crime. Não pode ser sujeito ativo de um crime. Tá? E ainda tem uma quarta corrente que diz crimes ambientais quando a ordem foi emanada na pessoa jurídica em seu benefício. Se foi um crime ambiental, mas sem nenhum benefício, não seria crime. Mas o STJ e o STF não se preocupam com isso. Se é crime ambiental, as empresas podem cometer. E acabou. E só esse crime. Mais nenhum. Só crime ambiental. A pessoa, isso é negação, sei lá o quê, pratica os diretores, pratica a pessoa que deu a ordem, pratica quem obedeceu a ordem. Pessoas, não empresas. As empresas só praticam crimes ambientais porque tem uma lei de 98 que fala que elas praticam crimes ambientais. Ok? Finalizamos ali e agora vamos para uma matéria simplesinha. Simples, agora é fácil. Vigência e revogação da lei penal. Olha o que diz a LINDB, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Lei nova entrará em vigor na data indicada em seu texto e, caso haja omissão, em 45 dias a contar da sua publicação. Vocês vão estudar isso em Direito Constitucional e Direito Administrativo, mais em Constitucional. Foi feita uma lei, então o Congresso, né, vamos lá, a Câmara dos Deputados foi e tem uma proposta, eles votaram, aí foi para o Senado votou, aí vai para a sanção do presidente. O presidente sanciona a lei ou o presidente pode vetar. O presidente votando a lei, desce o veto do presidente para ser discutido. Aí reúne o Congresso, né, a Câmara e o Senado, e discutem o veto do presidente. Eles podem derrubar o veto e publicar mesmo assim, ou eles podem manter o veto do presidente e a lei não é publicada, a lei não existe. Ok? Mas, em regra, vamos lá. Proposta de uma lei na Câmara, é votada na Câmara, passou, teve número de votos, dependendo do tipo de lei, vai para o Senado também vota, passou, só o presidente sanciona. Depois de sancionado, vem a publicação, diário oficial. A partir do momento da publicação, a gente conta 45 dias para essa lei começar a valer. A não ser que a própria lei diga algo diferente. A lei pode falar, essa lei entra em vigor na data de sua publicação, que é o que mais acontece. Então, quer dizer que a lei entra em vigor naquele dia. Essa lei entra em vigor daqui 3 meses. Essa lei entra em vigor daqui 10 dias. Se a lei disser, é isso. Se a lei for omissa e não disser nada, ela vai entrar 45 dias depois da publicação. Isso muda alguma coisa? Isso muda tudo. Porque a lei existe, a lei está publicada, mas se ela não está em vigor, nós usamos a lei anterior ainda. Então, nós criamos um crime que matar a colega de sala tem um aumento de pena de 2/3. A Giovana foi e matou a Ellen com essa lei publicada, mas a lei não falou a data que ela entrava em vigor. E a Giovana matou a Ellen nesses 45 dias aí. Não vai contar esse aumento de pena para ela, ela vai responder só pelo homicídio. Por quê? Porque ainda não está valendo a lei. Tem que esperar os 45 dias. Lembrando que hoje 99,9% das nossas leis saem com a seguinte frase no final: esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 99%. Mas se não sair, temos 45 dias. A lei nova, com uma aplicação que é admitida em outros países, ela vai começar em 3 meses depois da publicação, se ela não disser quando que ela começa. Então, se for lei só para o nosso território, 5 dias. Se implicar outros países, 3 meses para essa adaptação, né? E aí nós temos a vacatio legis. É o período compreendido entre a publicação da lei e sua entrada em vigor. A Giovana matou a Ellen na vacatio legis. Tá? Na vacação da lei. Na lei ainda estava vaga. Ela vai responder na lei anterior. Então, a Giovana matou a Ellen com 40 dias, ela não vai responder por esse aumento de pena. A Raquel, que matou a Isabela com 47 dias, já responde. Porque a partir de 45 dias, a lei nova entra em vigor. Lembrando, se ela for omissa, se ela não disser nada no corpo do texto.
Se ela disser, entra no período que ela disse. Olha o que diz o artigo 2º. Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra modifique ou revogue. Então, gente, quando que uma lei acaba no Brasil? Por desuso? Não. A gente estudou isso. Os costumes não revogam leis. Ah, está em desuso. Estava em desuso absurdo o adultério, que foi tirado só em 2005. Estava em desuso? Estava. Ninguém era preso por isso? Não. Mas se algum policial ou alguém do povo quisesse prender alguém flagrante por adultério, podia prender, porque ainda estava na lei. A lei não é revogada por costume, por desuso. A lei só se revoga nessas duas situações. Tá? Uma lei nova vem e modifica aquela lei que existia, ou uma lei nova vem e revoga ela. Ficam revogada a lei tal e tal devido a esta aqui. Ou vamos modificar a lei tal, então o que foi modificado não existe mais. Mas tem o parágrafo 1º. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare. Então, esta lei revoga a lei tal, quando seja com ela incompatível. Então, tinha uma lei antigamente no Brasil que falava que podia ter escravos. Todas as leis que regulamentavam a escravidão, após a Lei Áurea, tinham que ser revogadas, porque elas eram incompatíveis com a Lei Áurea. Se não pode mais ser escravo, o que adianta se regulamentar a situação dos escravos? Acabou. Se tornou incompatível. Ou quando regule inteiramente a matéria que tratava anterior. Então, eu tenho uma lei, Código de Trânsito Brasileiro. Aí o Congresso agora cria Código de Trânsito Nacional. Ele regula todos os pontos que o Código de Trânsito Brasileiro cuidava. Não precisa estar escrito que revoga ele. Já cuidou de tudo que ele cuidava, é lei mais nova, revoga. Ok? A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais, a par das que já existem, não revoga nem modifica a lei anterior. Então, uma coisa é o seguinte, eu criei uma lei nova falando do feminicídio. Eu não modifiquei nada o homicídio. Eu só criei algo específico para alguém que mata uma mulher em razão de ser mulher. Mas eu não modifiquei o homicídio. O homicídio não deixou de existir. Tá? Eu só criei algo específico dentro de algo que já existe. Parágrafo 3º. Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido vigência. Meu Deus, que loucura. Simples. Vamos lá. Nós temos uma lei. Em Itabira, não pode sair de casa de chinelo amarelo. A lei é lei. É para cadeia. Não pode. Ok. Vem uma nova lei e fala o seguinte. Em Itabira, a partir de hoje, só não pode sair de chinelo verde. Amarelo pode. Meu Deus. Revoga-se a lei do chinelo amarelo. Qual lei que está valendo? A lei do chinelo verde. Vem uma terceira lei e fala o seguinte. Em Itabira, você pode sair, você não precisa, não é crime em Itabira, sair com chinelo verde. Volta a valer a lei do chinelo amarelo? Não. Então, uma lei existe, a outra lei revogou. Essa que revogou foi revogada. A anterior não volta a valer. Ficamos sem as duas. Ok? A não ser que na lei que está revogando essa nova, fala que aquela ali volta a valer. Então, criamos uma nova lei agora. Ó. Chinelo amarelo é proibido. Crime. Não, chinelo amarelo não é mais proibido, está revogado, o que é crime é chinelo verde. Ok. Não, chinelo verde não é crime. Revogamos as duas, não é crime nada. Ou então, chinelo verde não é crime. Volte a valer a lei do chinelo amarelo. Aí sim ela volta a valer. Tem que estar expresso dizendo que aquela volta a valer. Não é automático. Uma lei nova que revoga a outra não faz a anterior voltar a valer. Ô, professor, seria o caso desses decretos-lei do Covid aí, que taxa Não. Não, porque o caso do Covid é de uma situação especial. Nós estamos dizendo aqui em leis de momentos normais. Situações especiais exigem leis especiais. Nós vamos falar delas também no próximo slide. Você está lendo meus slides, tem certeza? Não, é porque Não, certeza. em uma semana você pode sair. Você aí pegou com outra, alguém. não pode sair. Aí na outra... Você pegou com alguém. É possível. Você conhece algum aluno meu, não é possível. Mas tranquilo. Mas não tem a ver por causa de situação especial. Nós vamos falar disso. Ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Principalmente aluno de direito, viu? Quer dizer que vocês estão ferrados. Porque, no geral, algumas pessoas podem alegar. Não pode alegar que desconhecia a lei. Pode alegar que desconhecia o limite da lei. Tá? O limite da lei. É isso que eu dizia para vocês da defesa da honra que o STF modificou. O que os homens faziam? Descobriam que as mulheres estavam traindo eles, matavam as mulheres e diziam, defesa da minha honra. O STF acabou com isso, essa babaquice. Você não vai matar pela mulher pela defesa da sua honra. Isso é uma estupidez. Né? Se a mulher está te traindo, você abandona ela, você vai embora, você não comete um crime. Né? Enfim. Então acabaram com isso de defesa da honra.
É mais ou menos esse sentido. Você não precisa, você sabe, você pode ter um erro sobre os limites da lei, até onde vai a lei, até onde ela alcança. Mas da lei, não. O que eles entendem, gente? Que todos nós, quando acordamos, vamos dar uma lida na Constituição, todo brasileiro, no Código Civil, no Código Penal, nós temos que saber todas as leis. Isso é verdade. O brasileiro não pode alegar que ele não conhecia uma lei. Não pode. E vocês vão ver, eu vou mostrar para vocês como tem lei bizarra. Exemplo, você andar sem água naquele limpadorzinho de para-brisa, tá lá no Código de Trânsito Brasileiro. Tudo criminoso, vocês. Criou-se uma lei no Mato Grosso que é para criar um aeroporto para fazer contato com extraterrestres. É lei. Tá lá. Teve uma época que nós tivemos alguns problemas em relação à Previdência e criou-se leis que as pessoas naquele estado, naquela cidade, não podiam morrer, porque estavam com problema no cemitério. Não podia morrer, tá lei. Essa lei não deixa morrer, não pode. Podia ter feito isso no Covid, né? Lei, não pode morrer. Né? Ok. Suponhamos, tem uma lei que fala que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal não podem falir. É lei, juro. É lei no Brasil. E aí? Não pode falir, mas se falir, vai fazer o quê? Mas a lei fala que eles não podem falir. Enfim, temos algumas leis absurdas. No mundo, então, não vou nem falar. Eu vou trazer para vocês no dia que a gente for estudar algumas leis no mundo que vocês não acreditam. Por exemplo, na nossa querida Coreia do Norte, todo mundo é obrigado a ter uma foto do governante do país, o Kim Jong-un lá, louco. Todo mundo é obrigado a ter uma foto dele em casa. E se sua casa pegar fogo, a primeira coisa antes de se salvar e salvar sua família, você tem que salvar o retrato dele. Porque se você fugir de sua casa que pegou fogo e não salvar o retrato dele, sua família é condenada à morte. Lei. Tá lá. Né? Tá lá. Maravilha. Sonho de país. Ainda era um dia a gente chegar nesse nível de país. Vamos lá. Só para vocês entenderem, quando a gente fala, termos técnicos, abrogação é uma revogação total da lei. Você fala, essa lei foi abrogada. Ela foi completamente revogada. Uma derrogação é revogação parcial. Modificaram alguns artigos. Então, nós tivemos várias derrogações do nosso Código Penal. Várias modificações dele. A abrogação, até hoje não. Ele é o Código Penal de 1940. Vocês vão ver que nós tivemos muitas mudanças em 86, 2005. Os crimes contra a dignidade sexual, que antigamente eram crimes contra o costume, né? Que tinha umas leis absurdas para proteger a mulher honesta, para proteger a mulher virgem, essas coisas que acabaram, eram crimes contra o costume. Agora mudou os crimes contra a dignidade sexual, que faz muito mais sentido. Mas ele nunca foi totalmente abrogado. Entrando aí no que a Isabela já tinha lido antes da aula, então nós temos lei excepcional e lei temporária. O que é uma lei excepcional? Elaborada para vigorar em períodos anormais, guerra, calamidade pública, epidemia, pandemia, durante e enquanto persistirem os motivos de sua criação. Gente, quanto tempo vai durar a lei excepcional? Não sei. Quanto tempo dura a pandemia? Quem dera eu soubesse, né? Então, ela não tem um período. Ela é enquanto durar a pandemia. Teve uma guerra. Vamos fazer uma lei excepcional para a guerra. Enquanto durar a guerra. Não dá para saber. Ela não tem prazo. Enquanto durar. Ok? Ok. E nós temos a lei temporária. Aí sim, ela é elaborada durante um período de tempo pré-fixado pelo legislador. Está prevista a data de sua sessão na própria lei. É a lei seca do período eleitoral. Começa-se 6 horas do dia anterior até 6 horas do dia posterior. Ela tem um dia de início e o dia de fim já pré-estabelecido. É uma lei temporária. Gente, vocês podem comprar bebida, os bares podem vender bebida no Brasil? Podem. Durante o período eleitoral, não pode. Nós modificamos a lei durante um dia. É uma lei temporária. Ok? Ok. Bom, nós temos aqui, brocado latim, que tempus rege actum. O tempo, ele rege o ato. Você praticou um crime na vigência de uma lei, é aquela lei que vai abarcar o que você fez. Então, se hoje matar alguém é crime, pena de tanto, eu cometi o crime hoje, ele que vai pegar. Eu não vou pegar uma lei lá de trás. Eu vou pegar a lei do tempo que eu cometi o crime. A regra é de que se aplica ao fato a lei vigente ao tempo da ação ou omissão. Aí eu quero perguntar, depois de saber isso, gente, a lei penal, ela retroage? Ela volta? Então, criou-se uma lei hoje. Temos uma lei que matar alguém, pena 10 anos de prisão. Hoje. Eu criei uma lei, amanhã, criou-se uma lei, vai criar uma lei amanhã,
que matar alguém, a pena é de 15 anos. A Giovana vai matar alguém depois de amanhã, na lei nova. Em regra, ela tem que ser julgada pela lei nova. Porque quando que ela cometeu o crime? Quando essa lei já existia. Ok? Eu quero saber o seguinte, a lei penal, gente, ela retroage? Ela pode voltar? Nós podemos pegar uma lei antiga para julgar uma pessoa? O tempo retroage. Não. A pessoa Pode, cometeu um crime. Ó, um falou não, um falou pode. Ao réu? Perfeito. As duas respostas estão certas, só que uma está mais completa. Não. A lei penal não retroage. Essa é a regra. Exceto para beneficiar o réu. Exceto para beneficiar o réu. Então, cometido um crime. Eu cometi um crime na época que o homicídio era pena de 10 anos. Passado um tempo, daqui 3 anos, o homicídio baixou para a pena de 5 anos. Teoricamente, a lei penal não poderia alcançar, porque o tempo que eu cometi o crime era de 10 anos. Mas se a lei nova é mais benéfica para o réu, ele pode se utilizar da lei nova. Tá? Então, a lei penal não retroage, exceto para beneficiar o réu. Então, se for algo prejudicial, eu cometi um crime hoje, pena de 5 anos. Ok? Daqui 3 dias, tem uma lei lá que fala que essa pena agora vai ser de 10. Vai retroagir para me alcançar? Não. Porque é prejudicial. Só se for benéfico ao réu. Ok? Lei excepcional, lei temporária, retroage, gente? Vocês acham que sim, que não, ou só se for benéfico ao réu? Eu acho que ela funciona no período da vigência. Sim, mas e pós-vigência, ou antes-vigência, ela pode retroagir para beneficiar o réu? Mas Como eu as nem outras queria leis? ainda não. Então tá, nós temos uma lei temporária e uma lei excepcional, valendo durante a pandemia e tal. A lei da Copa, por exemplo, o cara vendeu o fuleco lá, né? Perfeito. Aí, como que vai retroagir isso? Não entendi, não. Exatamente. Após a lei da Copa, veio a lei. Hoje é crime vender o fuleco? Não, Essa lei hoje vai atingir aquela pessoa que vendeu na época da Copa? sim. Não, a de hoje, que não é crime, vai atingir aquela pessoa ou não? Ela Não, vai a pessoa responder. vendeu naquela época? É. Se ela vendeu naquela época, ela vai ser julgada. Ué. Então só tomem cuidado. Se nós estivéssemos falando de qualquer tipo de lei, nós íamos ter, a gente ia retroagir. Então, se esqueçam a época da Copa, vender o fuleco é crime no Brasil. Ponto final. Esqueçam lei temporária, lei excepcional. Saiu uma nova lei falando que não é crime, vai retroagir e ninguém que vendeu o fuleco vai responder por crime. Agora, se estivermos diante de uma lei temporária ou excepcional, nem para beneficiar o réu vai retroagir. Por quê, gente? Porque senão, não faria sentido essa lei. Veja bem, vamos pensar na nossa lei temporária, né, a lei seca da eleição. Eu disse para vocês, vender bebida alcoólica não é nenhum tipo de crime, só no dia da eleição. Mas suponhamos que a lei temporária, nesse caso, pudesse retroagir ou ter outra atividade para beneficiar o réu. Aí eu vou e vendo bebida alcoólica no meu bar. Aí os caras vão lá, me pegam, me multam e tal, fazem o que tem que fazer e tudo. Eu falo, amanhã a lei volta ao normal, retroage para me beneficiar e tudo que eu fiz aqui está apagado. Não faria sentido nenhum, né? A lei não valeria de nada. Então lembre-se, a lei penal retroage? Não, só para beneficiar o réu. Exceto lei temporária e lei excepcional. Se você cometeu um crime, ou o que for, durante a lei temporária ou a lei excepcional, mesmo que depois pare de valer, você vai responder por ela. Porque senão não faria sentido ela existir. Então, as pessoas que vão responder por crimes agora durante a pandemia, quando deixar de existir, vão continuar respondendo. Então, é obrigatório de máscara, vão poucos ter cadeia de 5 anos. Você não usou máscara. A pandemia foi embora daqui 10 dias. Ah, então meu processo acabou. Não, você vai responder e pode voltar a pegar a cadeia, pode pegar a cadeia de 5 anos, porque durante o período excepcional você não cumpriu. Tá? Então, lei penal retroage? Não, exceto para beneficiar o réu. E as leis excepcionais temporárias não retroagem de nenhuma forma. Está no artigo 3º do Código Penal. A lei excepcional temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessada a circunstância que a determine. Por quê?
Decorrido o período de sua duração, lei temporária. Ou cessado de circunstâncias que a determinem, lei excepcional. Aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Então, você praticou um fato durante a vigência da lei penal excepcional ou temporária, mesmo que acabe, você vai continuar respondendo por ele. Combinação de leis. Essa matéria é interessante. Vamos lá. Olha só, tem uma lei 1. Arão, você cometeu um crime. Tem a primeira lei aqui, ó. A primeira lei, Arão, é de 3 a 6 anos de prisão e de 5 a 25 dias multa. A segunda lei é de 4 a 8 anos de prisão e de 3 a 15 dias multa. Olha que interessante. A primeira lei é melhor em relação à prisão, mas é pior em relação à multa. A segunda lei, por óbvio, é pior em relação à prisão, mas é melhor em relação a dias multa. Qual que eu vou aplicar? Nós vamos aplicar a lei mais favorável ao réu. Mas e aí, qual que é? A prisão é pior do que multa, não? Depende. Vamos pensar uma coisa, Isabela. Eu tenho uma pena de prisão que é de 1 a 3 anos. Aliás, de 6 meses a 3 anos. Modificou-se para uma nova pena de prisão de 1 ano a 3 anos e meio. Eu não vou ficar preso em nenhuma das duas hipóteses. Eu vou começar já no regime aberto. Em compensação, o dia multa de uma para outra vai dar uma diferença de R$4.000. E aí? Uma diferença de 6 meses de prisão, que você não vai ficar nem preso, porque vai ficar no regime semiaberto, para R$4.000 de dias multa. Será que vai melhor? Complicado. O que vocês me dizem? Vamos para a primeira corrente. Não pode existir combinação de lei, pois ao se criar uma terceira lei, lex tertia, o juiz estaria legislando. Gente, apesar do nosso STF às vezes fazer isso, nosso judiciário, teoricamente o judiciário não pode legislar. Quem vai legislar é o Congresso Nacional. Então, o que eles estão falando? Se eu misturar as duas, combinação de leis, eu falei, Arão, ó, você vai pegar da primeira lei de 3 a 6 anos, que é melhor para você, e vai pegar os dias multas da segunda, 3 a 15 dias multa. Eu estou combinando duas leis. O juiz não pode fazer isso, porque ao combinar duas leis, ele estaria criando uma terceira. Ele estaria legislando, e o juiz não pode legislar. Segunda corrente, sim, pois quem pode mais, pode menos. Ou seja, isso aqui vocês vão ouvir muito em direito, tá, gente? Quem pode mais, pode menos. Ou seja, se o juiz pode ignorar uma lei a fim de aplicar a mais benéfica ao réu, ele também pode considerar apenas uma parte dela. Poxa, se eu posso ignorar uma lei nova inteira para beneficiar o Arão, por que eu não posso ignorar só um finalzinho dela e usar a lei anterior? Fazer uma combinação de duas leis. Eu não estou legislando. Eu estou ignorando uma parte da lei. Terceira corrente, não pode fazer combinação de leis. Pois não. A gente ficou, o nosso grupo ficou com o tema sobre leis incompletas. Nesse caso aí, seria uma lacuna que o legislador deixou, assim, de não poder combinar e vai poder... Não, são coisas diferentes. Tá? A lei incompleta, ela é uma lei perfeita, só que ela falta algo para determiná-la, no quantitativo ou no qualitativo. Então, a lei, atos obscenos, você não sabe o que é ato obsceno ou não. Ou você fala assim, droga, como a lei de drogas. Drogas, você não pode vender drogas e tal, mas o que é droga? Ela te faz uma pergunta. Aqui não, aqui nós temos duas leis perfeitas. Vamos lá, gente. A gente está tratando do crime de furto. O Arão cometeu um furto. Só que antigamente, o crime de furto trazia... Tem culpabilidade, tem tudo, né? Já está tudo escrito. A lei é perfeita. 3 a 6 anos, 5 a 25, e a outra 4 a 8 e 3 a 15. A nossa dúvida aqui é, nós podemos pegar o melhor de uma lei e o melhor de outra e combinar? Então nós já estamos na terceira corrente, que fala, uma falou que não, porque o juiz estaria legislando, a segunda falou que sim. Se o juiz pode excluir uma lei inteira para usar uma mais benéfica, por que ele não poderia usar uma parte dela? E a terceira corrente fala, não. É facultado ao réu escolher qual ele deseja ser submetido. Interessante. Então, Arão, com você. O que você prefere? Ter mais anos de pena e menos multa, doer menos no bolso? Ou mais anos de pena e mais multa? Você não fica tanto tempo preso ou respondendo e menos. Vai depender da pessoa. É o que essa terceira corrente fala. Então, ela diz, você não pode combinar as leis. Ah, mas então qual que eu uso? O preso vai escolher, o acusado vai escolher qual das duas que ele quer usar.
Mas nós temos a quarta corrente, que é a mais utilizada pelo nosso STF. Não, sendo certo que o juiz, verificando o caso concreto, deve aplicar aquela que no todo é mais favorável ao réu, contudo sem combiná-las. O que o STF diz? O juiz do caso, então, a Ellen, que é juíza do caso do Arão, ela vai olhar o que é melhor naquele caso. E ela vai falar assim, não, para o Arão, eu acho que é melhor pegar menos tempo de pena, mesmo que a multa seja maior. Tá? Porque o Arão é muito rico, o Arão, esses dias multa para ele não vão fazer diferença nenhuma e tal, então eu acho que seria melhor para ele pegar menos pena, porque pena, né, é ruim, cadeia e tal, cumprindo ou não ali dentro do penitenciário, do que multa, para ele não é problema. Em compensação, a Giovana cometeu o mesmo crime. Só que no caso, a Ellen, como juíza, falou assim, não, neste caso concreto aqui da Giovana, eu vou aplicar que tem mais tempo de pena. Por quê? Porque eu sei que a Giovana tem muitas causas de diminuição de pena. Então, lá no final da dosimetria, ela vai pegar uma pena que ela já vai sair em liberdade, não vai ter quase problema nenhum. Então, eu vou pôr que tem mais tempo de pena e menos tempo de multa, para ela não ter que pagar tanto. Então, o que o STF entende hoje? Quando isso acontece, que é raríssimo, a gente tem uma lei que é melhor num ponto e pior no outro, o juiz vai escolher naquele caso, para aquela pessoa, qual que ele vai usar, mas vai usar ela toda. Ele vai desprezar uma toda e usar uma toda. Ok? Tranquilo? Pode existir outras correntes, gente? Pode. Vocês podem criar a corrente de vocês. Eu falei 4 aqui. Quer ver uma outra corrente que pode existir? Vamos lá. A Giovana, doutrinadora Giovana Moreira, ela diz o seguinte no livro dela. Ela diz que quando houver combinações de leis, e isso acontecer quando uma lei é melhor que a outra em uma parte e a outra é pior em uma parte, deve-se usar a lei mais nova. Porque é a lei que regeu o ato que ele praticou. Em compensação, a doutrinadora Indianara Pinheiro disse que, quando isso acontecer, deve usar a lei mais antiga, porque a lei nova veio para sempre prejudicar o réu, por exemplo. Então, vocês podem pensar na corrente de vocês. O que é utilizado hoje no Brasil e é tido como resposta correta até então é o que o STF pensa. Você não pode combinar duas leis. E o juiz, no caso concreto, naquele caso ali, ele vai usar uma lei inteira que ele acha que é melhor para o réu, mas nunca combinando as duas. Tranquilo? Mamão com maionese? Vamos seguir? Tá acabando. Tempo do crime. Quando que o crime acontece? Vamos lá. Ellen. A Ellen, ela, todo mundo sabe aqui que ela sempre quis matar a Jennifer, né? Sala, todo mundo sabe disso. A Ellen deu um tiro na Jennifer. A Ellen deu um tiro na Jennifer, mas a Jennifer ficou 5 dias no hospital e veio morrer depois do 5º dia. Quando que aconteceu o crime, gente? Quando que acontece o crime? Na data que ela deu o tiro, que ela tentou, né, cometer esse homicídio, que ela cometeu esse homicídio. 5 dias depois, quando efetivamente a Jennifer morreu, ou qualquer um dos 2 dias, tanto faz. O que vocês acham? Um de cada vez? Seria a teoria mista da ambiguidade que o Brasil aceita? Então, nós temos 3 teorias. Vamos lá. A primeira é a teoria da atividade. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão. Então, para essa teoria, a teoria da atividade, o crime acontece quando aconteceu a ação ou omissão. Então, quando ela deu o tiro, né, quando ela cometeu o crime. E aí, no final, quando a pessoa vai morrer ou não, a gente só vai olhar se esse crime foi tentado ou consumado. Vocês vão ver futuramente que, suponhamos, o crime tentado, ele é o homicídio, só que com a modalidade tentada. Então, é o mesmo crime. Ou ele é consumado ou ele é tentado, mas é o mesmo crime. Não existe crimes diferentes. Crime, homicídio tentado ou homicídio consumado. Não, é o mesmo crime. Na modalidade tentada ou na modalidade consumada. Então, essa primeira teoria diz isso. O crime acontece quando? Quando eu tenho ação ou omissão. Quando eu dou o tiro ali. Se a pessoa morrer depois de 5, 10, 15 dias, 1 ano, não muda. Só vai mudar se a modalidade foi tentada ou se foi consumada. Mas o crime mesmo aconteceu na ação ou omissão. Ok. A segunda teoria é contra. Não. A teoria do resultado, do evento, do efeito é o seguinte. Pratica o crime quando você tem um resultado. Você precisa saber qual é o resultado. Então a Ellen atirou na Jennifer. A gente já sabia. E aí, morreu ou não morreu? Nós vamos ter que esperar 6 meses, 7 meses, 1 ano. Deu 1 ano, a Jennifer faleceu, ou a Jennifer saiu do hospital, está fora de perigo,
Aí, a partir daquele momento ali, ó, aqui foi um crime. O crime aconteceu aqui, ó, 1 ano depois. Esse é o dia que aconteceu o crime. Gente, isso muda tudo. Isso muda para as leis que nós estamos falando, qual lei que vai ser aplicada. Isso muda o tempo de prescrição, depois de quanto tempo que vai prescrever aquele crime. Isso muda 1000 coisas. A teoria que alguém aqui da sala já adotou, teoria mista ou teoria da ubiquidade, que é o quê? Considera praticado o crime tanto no momento da ação ou omissão, quanto do resultado. Misturou as duas coisas e qualquer um não faz diferença. Alguém quer tentar mais alguma? Alguém já falou da ubiquidade. Alguém acha que pode ser outra? No Brasil, nós usamos a teoria da atividade. Olha o que diz o artigo 4 do Código Penal. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. O Código Penal foi bem claro em escolher a teoria da atividade. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, o crime acontece com ação ou omissão. Prestar socorro, deixou de prestar socorro, ali acontece o crime. Independente se a pessoa que não foi socorrida sofreu alguma coisa. Homicídio, deu tiro, deu a facada, praticou, não interessa. Ah, lesão corporal, deu um soco na cara do outro. Você vai olhar futuramente, isso aí pode ser uma lesão grave, gravíssima, leve, não interessa. A lesão aconteceu no momento que você deu o soco. Tá? Então, o tempo do crime no Brasil é da ação ou omissão. Então, você dá um tiro numa pessoa quando era menor e ela morre após se tornar maior. Então, a Ellen tem 17 anos. Não sei se tem mesmo não, tá, gente? Estou falando aqui. A Ellen tem 17 anos e ela atira e mata a Giovana, por exemplo. Quando ela atirou, ela tinha 17 anos. Mas a Giovana foi morrer, a Giovana é resistente, ela foi morrer 1 mês depois. E aí, quando ela morreu, a Ellen já tinha 18. E aí? E aí que ela não cometeu o crime. Ela cometeu o que o ECA chama de fato análogo ao crime de homicídio. Ela não vai responder por aquele crime de homicídio. Ela vai responder lá pelo ECA. Porque na hora da ação ou omissão, ela era menor de idade. Ok? Lembre-se disso. Teoria da atividade. O crime se consuma na ação ou omissão, independente do dia que for o resultado. Tá? Só uma diferença no Código Penal, que é a prescrição. O que é a prescrição? Vocês ainda vão estudar isso direito. É a perda do direito de exercer a pretensão punitiva por parte do Estado, em razão do decurso do tempo. Resumindo, o Estado tem para processar, e tem vários tipos de prescrição, mas vamos pôr isso aqui, o Estado tem para processar e condenar a Ellen, vamos supor que 10 anos num crime de homicídio. Se o Estado, em 10 anos, não conseguir processar e condenar a Ellen, está prescrito. Quer dizer que ela não cometeu o crime? Não. Quer dizer que o Estado não pode mais punir ela por esse crime. Ela pode ter cometido o crime, sim. Pode até confessar que cometeu. Se o Estado não conseguiu punir ela nesse tempo, ele não pode mais punir. Tá? Essa é a prescrição. Em matéria prescricional, adota-se a teoria do resultado, só para prescrição. Mas não preocupe, eu não vou cobrar essa exceção, tá? Fiquem tranquilos. O que significa dizer que o lapso temporal para o Estado exerça o jus puniendi, que é a sua função de punir, começa a correr a partir da consumação do delito, e não do dia que ocorreu a ação ou omissão. Então, eu tenho 10 anos para punir a Ellen por um crime de homicídio. Quando que vai começar a contar esses 10 anos? Na atividade, quando ela praticou a ação ou omissão? Não. Aí é o dia do crime. O dia que começa a contar a minha prescrição é no dia que deu o resultado. Se a Giovana ficou internada 6 meses e depois faleceu, começa ali, no momento que ela faleceu, a contar o prazo para o Estado. Claro, gente, o Estado está fazendo isso para se beneficiar, né? Para ele não perder o prazo contra uma pessoa para punir essa pessoa. É a única exceção. É o artigo 111. A prescrição, antes de transitada em julgado da sentença final, começa a correr do dia que o crime se consumou. É a única exceção. Simples que nós temos aqui no Código Penal. Conflito aparente de normas. É provavelmente nossa última matéria hoje e a mais fácil. Não é difícil, a menos fácil. Só que é a que cai em prova, assim, despenca, gente. Concurso público, isso aqui. E principalmente para quem vai fazer prova aberta. É responder com isso aqui que você acerta 90% das provas abertas. Tá? Quando fala sobre isso. O que é um conflito aparente de normas? 2 ou mais normas de natureza penal aplicáveis ao mesmo fato. O que precisa ter? Unidade do fato, ou seja, apenas uma infração penal. Pluralidade de normas pretendendo segular a única infração penal. Então, nós temos 2 leis que querem regulamentar aquele fato. A aparente aplicação de todas
de todas as normas ao caso concreto e efetiva aplicação de apenas uma norma, de uma das normas. É o resultado final. Por que o nome, gente, é conflito aparente de normas? Porque no Brasil não existe, guardem isso, conflito real de normas. Não existe. Só existe conflito aparente. Sempre vai existir uma forma de resolver esse problema aqui. Exemplo. Vamos lá. Nós falamos hoje do infanticídio. Gente, infanticídio, a mulher que mata o filho sob influência do estado puerperal, no parto ou logo após ele, isso não é um homicídio? Ela não tirou a vida, não matou alguém? Nós não temos duas normas aí que se encaixam perfeitamente no caso, que poderiam ser aplicadas? Ela matou alguém. Por que a gente usa infanticídio e não usa homicídio? Então, nós vamos explicar isso agora. Então, não temos no Brasil conflito real de norma, só o conflito aparente. Aparentemente, nós tivemos um conflito? Sim. O homicídio quer regulamentar por quê? Matou alguém. Exatamente como está escrito no artigo 121. Matar alguém. Ela matou alguém. Mas, neste caso, o infanticídio também quer regulamentar. Porque o infanticídio fala o quê? Mãe sob estado puerperal matar o filho do parto logo após. Que é exatamente a mesma conduta que a mulher teve. Então ela falou, opa, isso aqui sou eu. O homicídio fala, não, isso aqui sou eu. E aí nós vamos ter que olhar como nós vamos usar para resolver. Mas nós sempre vamos resolver. Porque o conflito de normas é sempre aparente. Ele nunca é real. E aí nós temos 4 princípios para solucionar. Especialidade, subsidiariedade, consulção e alternatividade. Alguns consideram que a alternatividade não é princípio. Tá? Os outros 3 são. Mas alguns consideram que os 4 são princípios. Vocês vão ver que a alternatividade é uma coisa muito mais simples. Mas vamos a eles. Princípio da especialidade. Lex speciale derogati generale. Lei específica é maior que lei geral. É o que eu acabei de falar com vocês. Mas aqui o exemplo que eu dei foi do feminicídio. Artigo 123. Matar alguém sobre o estado puerperal. Vamos lá. Especialidade. O primeiro princípio para resolver isso aqui é o princípio da especialidade. Qual artigo, gente, é mais especialista ou é mais específico para resolver o caso? O matar alguém, que é algo genérico, ou uma mãe, logo após o parto, sob influência do estado puerperal, mata a criança, mata seu próprio filho. Aquela coisa é muito mais específica, ela se amolda muito mais, ele é muito mais perfeito. Exemplo, feminicídio. Feminicídio. Matar alguém. Matar alguém é crime? É. Mulher é alguém? Obviamente que é. Então, peraí, o feminicídio e o homicídio, os dois querem regulamentar a morte dessa mulher? Querem. Mas qual que é o mais especialista? Qual que é o mais específico? Matar alguém ou matar uma mulher em razão dela ser mulher? Se uma pessoa mata outra, uma mulher, em razão de ser mulher, você tem que usar o feminicídio e não o homicídio, apesar de ser, né, derivado. Por quê? Porque ele é mais específico, ele foi feito para aquilo. Então, a primeira forma de você resolver esse conflito aparente de normas, tá? A primeira forma de você resolver é a especialidade. Gente, se for pior para o réu, não interessa aqui se for pior para o réu. Por quê? Porque você está usando a especialidade. O feminicídio é pior para o réu que o homicídio, mas a conduta dele se amoldou exatamente naquela conduta de feminicídio. Então ele vai responder por feminicídio e não por homicídio, sendo pior ou melhor. Temos duas normas querendo cuidar desse homicídio, que foi uma espécie de homicídio, mas o feminicídio, nesse caso, é mais específico, é mais especialista para aquilo. Então, isso é uma forma de olhar. Você tem uma lei geral, vamos supor, vamos lá, matar alguém, crime? É. Vamos supor que nós temos uma lei específica. Nós temos feminicídio, matar alguém pelo fato de ser mulher, matar uma mulher pelo fato de ser mulher, ok. E nós temos uma lei mais específica que é matar mulher pelo fato de ser mulher quando está usando blusa rosa. Aí alguém mata a Ellen pelo fato de ser mulher quando está usando blusa rosa. Nós vamos usar esse artigo, porque ele é mais específico, ele se amoldou mais, a conduta da pessoa está exatamente do jeito que o artigo está falando. Ok? Nós temos 3 artigos querendo cuidar, mas esse terceiro é o mais especialista. Certo? Tranquilo até aqui? Vamos lá. Nós temos algumas condutas, gente, que nós temos uma lei inteira para cuidar daquela conduta. Aí o Código Penal fala sobre ela por alto, mas tem uma lei inteira cuidando dela. Você vai usar essa lei. O segundo princípio ele é um pouco invertido. É o subsidiariedade. Lex primária derogati subsidiária. É a norma mais ampla e a norma subsidiária. Exemplo, sequestro e extorsão mediante sequestro. Se vocês lembrarem da subsidiária, vocês vão lembrar do
soldado de reserva. Tá? O doutrinador ele defende esse princípio como soldado de reserva. Exemplo. Tá? Uma pessoa foi sequestrada. Vamos pôr aqui cárcere privado, sequestro. A pessoa foi sequestrada. Ela foi sequestrada, mas não foi extorquido nada para se guardar, para se pegar dinheiro com aquele sequestro. Aí você fala assim, caramba, nós temos aqui o artigo 159, que é extorsão mediante sequestro. Mas a pessoa não foi extorquida. Ferrou. O que eu vou fazer? Calma. Confia. Nós temos um soldado de reserva. Qual que é? É o simples sequestro do 148. Exemplo. Eu saí com uma arma de casa para matar a Giovana. Homicídio. Saí com a arma para matar a Giovana. Ok. A polícia me pegou no meio do caminho. Não tem porte nem posse. Nossa, o cara não cometeu o homicídio. Nós vamos fazer o que com ele? Nós temos aí um soldado de reserva. Qual que é? O porte de arma de fogo. Entende? Esse princípio aqui, ele é o inverso. Ele é subsidiariedade. Você tem alguns artigos do Código ou de qualquer lei penal que eles são subsidiários. Se não for um crime maior, eles abarcam. Porte de arma. Se você matar alguém com aquela arma, dane-se o porte de arma. Mas se você não matar, opa, peraí, nós temos um subsidiário, vamos punir essa pessoa pelo menos pelo porte, já que ele não matou ninguém. Então essa é a segunda forma, é o soldado de reserva. A pessoa não cumpriu todo, porque vocês sabem disso, eu falei com vocês na última aula. Para a pessoa cometer o crime, ela tem que cumprir tudo que o artigo está falando. Tudo. Ok. A pessoa, vamos lá, roubo. Né, sobre violência ou grave, subtrair coisa alheia móvel com violência ou grave ameaça. Cara, mas não teve violência nem grave ameaça. Ele subtraiu o bem sem violência ou grave ameaça. Nós não vamos poder punir? Opa, vamos sim. Ter um furto, que é subtrair coisa alheia móvel sem violência ou grave ameaça. Isso é o soldado de reserva. A pessoa não se amoldou completamente no que um artigo fala, mas você tem outros que peguem a conduta dela até ali. Então você vai usar o princípio da subsidiariedade. Ela pode ser expressa. A própria norma estabelece o seu caráter subsidiário. Então, as normas costumam vir assim, ó, desde que o fato não constitua delito mais grave. Fala o crime desde que o fato não constitua delito mais grave. Ou tacitamente. A norma fala um delito, mas você percebe que ele é subsidiário e tem outro mais grave que abarca ele aqui. Tá? Exemplo para vocês. Nós temos um crime, né, de falsa celebração de casamento no Código Penal. A pessoa ela celebra um casamento falso. Ok? Falsa celebração de casamento. Crime. No crime fala, desde que não abarque crime mais grave. Vamos supor que nós temos em Itabira uma menina que pôs na cabeça dela e fala com todo mundo que ela só vai fazer sexo depois do casamento. Ok. O que o cara faz? Ele simula um casamento com ela. Simulação de casamento. Ele simula um casamento com ela. Ele simula as pessoas ali, simula o padre, simula a igreja, faz toda uma simulação. Eles não estão casados reais, aquele casamento não existe, foi simulado. Ok? Ele simula esse casamento com ela, ele se casa com ela, ele faz sexo com ela, e depois ele fala, não somos casados, não tem nada, daquilo era uma simulação. Ele praticou o crime de simulação de casamento, gente? Praticou, certo? Só que existe o crime de manter relação sexual mediante fraude. Esse crime é muito mais grave que simulação de casamento. E nesse caso, ele simulou o casamento para ter relação sexual mediante fraude. Então, nós não vamos usar o crime de simulação de casamento. Por quê? Porque nesse caso ele é subsidiário. Ah, mas se o cara não conseguiu ter relação sexual com a mulher, ele fez isso para ter relação sexual com ela, mas não teve, nós vamos poder punir por nada? Não. Vamos usar aqui o crime de simulação de casamento. Exemplo, eu falsifiquei uns 4 documentos para dar um golpe na Giovana. Estelionato. Falsifiquei um monte de documento público e ao final consegui dar um golpe nela. Eu vou responder por esses crimes? Não, eu vou responder só por estelionato. Falsificar esses documentos é o meio que eu precisava para chegar ao estelionato. Agora, se eu não conseguir dar o golpe na Giovana, mas eu falsifiquei esses documentos, opa, é o nosso soldado de reserva, princípio da subsidiariedade. Eu não pratiquei estelionato, eu não cheguei até o estelionato, ok, mas eu pratiquei outros crimes. Se eu tivesse praticado estelionato, eles iam abarcar. Como eu não pratiquei, eu respondo por essa falsificação de documento. Eu respondo por até onde eu fui. E o principal, gente, o mais usado, construção, lex consumis derogati consubitae. Loucura, né? Fato mais amplo e grave absorve demais fatos menos amplos e gravosos. É o inverso da outra. Então,
você tem ato de preparação, execução, ainda de mero exaurimento. É o que a gente acabou de falar no inverso. Eu vou lá e dou um tiro e mato a Giovana. Eu vou responder por homicídio e porte de arma de fogo? Não. O fato mais grave abarca o fato menos grave. Então, um é o inverso do outro. Se eu não cheguei a mais grave, usamos o princípio da subsidiariedade e punimos pelo fato menos grave. Se eu cheguei no mais grave, ele vai ter a construção do menos grave. Ok? Assim que funciona. Esse princípio é o que mais se usa, porque normalmente para cometer um crime a pessoa comete outros vários. Exemplo, eu vou... Minha ideia é matar a Bruna. Só que eu vou matar ela com paulada. Eu dei 3 pauladas na Bruna e na quarta ela morreu. Eu vou responder por 3 lesões corporais de um homicídio? Não. Porque as pauladas são o meio que eu precisava para matar a Bruna. Aí, se a Bruna não morrer, eu vou responder por tentativa de homicídio. Nada de lesão corporal. Ah, se a intenção for lesionar e eu lesionei. Aí sim, eu respondo por lesão corporal. Mas se a intenção era matar, a lesão corporal é o meio que eu precisava para... Porque todo crime de homicídio, em geral, vai ter uma lesão corporal. A maioria, né? Todos não, a maioria. Se eu dar um tiro na pessoa, eu estou lesionando ela. Mas o crime mais grave, construção, faz sempre abarcar o menos grave. Tá? Na construção, nós temos 3 coisas que nós temos que entender. Crime progressivo, crime complexo e progressão criminosa. Guardem isso. Crime progressivo. O agente objetiva uma única conduta, decorrente de uma só vontade. Porém, para alcançá-la, precisa praticar vários atos. Acabei de falar com vocês. Homicídio com 15 tiros. Ele não vai responder pela posse ou porte de arma de fogo, nem pela lesão corporal. Ele só responde pelo homicídio. Certo? O homicídio que é mais grave vai abarcar tanto a lesão quanto a posse ou porte. Crime complexo. Ocorre quando 2 ou mais infrações penais autônomas se misturam e transformam em um crime só. É o latrocínio, né, que erroneamente é chamado de roubo seguido de morte. Mas vamos chamar assim para vocês entenderem. Então nós temos um homicídio aqui e nós temos o roubo aqui. Mas a pessoa mata o outro para poder roubá-lo. Nesse caso, nós temos essas 2 junções e a gente cria um crime maior, que é o latrocínio. Que inclusive hoje é o crime com maior pena no Código Penal. Tá? É o latrocínio. Então, isso é crime complexo. Nós juntamos 2. Nesse caso, a gente não usa construção, porque tem um crime novo. Tem um crime novo que é o latrocínio. Então, você não vai pôr o homicídio é maior que o roubo. Não, existe o latrocínio. Especialidade. Você não usa... você vai usar o princípio da especialidade, o primeiro que a gente viu. Você não usa roubo, você não usa homicídio. Tem um crime específico, especialista naquilo, que é, nesse caso, o latrocínio. Progressão criminosa. Inicialmente, o agente objetiva a consumação de um só crime. Porém, após alcançar o resultado, decide continuar e produz resultado mais grave. Então, a ideia do cara é estuprar uma pessoa. Quando ele termina de estuprar, cometeu o crime, estuprou. Ele fala, quer saber? Eu quero matar essa pessoa também. Ele vai e mata. Nesse caso, você não vai falar a construção, o homicídio é mais grave que o estupro. Não. Ele estuprou e depois ele decidiu matar. Então, aí nós temos 2 crimes. Progressão criminosa. Ele vai responder pelo estupro e ele vai responder pelo homicídio. São 2 coisas diferentes. Tá? E a alternatividade. Por que eu disse que ela não é considerada um princípio? Porque a alternatividade, gente, ela acontece dentro de um artigo. Tá? Receptação, tráfico de drogas. Olha só. O artigo do tráfico de drogas, 33 da Lei 11.343. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Aí, para que serve o princípio da alternatividade? Porque algum aluno espertinho vai falar assim, professor, mas então se eu tenho que amoldar completamente ao artigo, eu tenho que fazer isso tudo aqui para ser tráfico? Não. O princípio da alternatividade vai dizer que nesse tipo de crime aqui, que tem alternativas, você pode praticar todos ou um só, que vai ser o mesmo crime. Eu posso importar, exportar, remeter e preparar, tráfico de drogas. A Giovana pode importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar e adquirir, tráfico de drogas. A Ellen pode fornecer a drogas, ainda que gratuitamente, para usar com os amigos, fazer só esse, tráfico de drogas nos 3. A alternatividade. Ou um, ou outro, ou todos. Não interessa qual origem você praticou, ou quando você praticou. O seu crime é tráfico de drogas.
Por isso que muitos não usam conflito aparente de normas, porque não tem duas normas se conflitando. É um conflito interno dentro de uma norma só. E aí você usa o princípio da alternatividade. Tranquilo? Muito simples a alternatividade. Por isso que alguns doutrinadores não colocam como princípio. Outros colocam sim. Então, o princípio da especialidade, subsidiariedade, construção e alternatividade. Resolve essas questões. Para finalizar, vamos olhar a contagem de prazo. Vocês vão aprender que no Código Civil, você conta prazo o seguinte: você exclui o primeiro dia e você inclui o último. Então, prazo de 5 dias no Código Civil. Hoje sai um prazo para mim de alguma coisa de 5 dias no Código Civil. Eu vou começar a contar amanhã. Tá? Terça é o dia 1, quarta é o dia 2, quinta é o dia 3. No Código Penal, normalmente nós estamos tratando de vida, de liberdade, né, prisão e essas coisas, nós contamos o primeiro dia. Então, no Código Penal é diferente dos outros contagens de prazo. Se sair um prazo para mim no Código Penal 5 dias, eu conto hoje. Segunda-feira é dia 1, terça é dia 2. Tá? Ele é diferente dos outros códigos. As frações não são computadas. Então, vamos supor, a Ellen está presa e ela vai sair daqui 3 dias. Então, nós vamos contar segunda, terça, quarta. Quando de quarta-feira a Ellen vai sair? Ela pode ser solta de meia-noite e 1 até 11h59. A fração não é computada. Para o bem ou para o mal. Então, está escrito no artigo 11. Desprezam-se nas penas privativas de liberdade, nas excessivas de direitos, as frações de dia. E na pena de multa, as frações de cruzeiro. Né, que tinha na época esse time horroroso aí. Ah, não. O time não, isso é do dinheiro, né? Tinha que também era horroroso, o time e o dinheiro. Então, é fração de cruzeiro, ou fração, né, fração de centavos hoje, ou fração de dias, não se considera. Ok. Aí eu quero perguntar uma coisa para vocês. Vamos lá. Questão de prova. Fui preso 11h30. 11h30, eu fui preso pela Polícia Militar, fui levado à delegacia. Ok. E aí, contou que eu vou ficar 3 dias preso. Tá? Fui preso, fui levado para a delegacia, e aí 3 dias preso. Quando que começa a contar o primeiro dia que eu fui preso, gente? Vamos lá. Fui preso 11h30 da noite. A Polícia Militar me prendeu 11h30 da noite e me levou para a delegacia. Ok. E aí, no final, eu acabei ficando preso 3 dias. Qual dia que eu tenho que ser solto? Um de cada vez. Mas pode responder. Vamos lá, gente. Bora. Três dias preso. Fui preso pela Polícia Militar 11h30 hoje. Quando que eu vou ser solto? Vamos lá. Na quarta-feira? Tá. Ótimo. Giovana, acho que foi Giovana, né? Tá, ok. Agora eu quero fazer uma outra pergunta para vocês. Por isso que eu falei que era uma pegadinha. Giovana, um juiz emitiu um mandado de prisão para mim, para eu ficar 3 dias preso. Eu fui preso por esse mandado de prisão 11h30. Quando que eu vou ser solto? Você mantém a resposta de quarta-feira? Então você acertou um e errou outro, mas era uma pegadinha que não tinha como saber. Por quê? Não considera fração, gente. Então, como eu disse para vocês, a Giovana está certa. Se tem uma ordem de prisão para eu ser preso e a polícia me pegou meia-noite e 1, aquele dia eu vou ficar ele inteiro preso e vai contar ele todo. Em compensação, se a polícia me pegou 11h30 da noite, eu vou ficar só 30 minutos preso e vai contar como se fosse um dia inteiro. E aí eu sou solto na quarta. A pegadinha aqui é que a polícia militar não ratifica prisão em flagrante, só a polícia civil. Então, o cara foi preso pela polícia militar 11h30, até ele ir para a delegacia, colherem todas as oitivas, a polícia civil colher todas as oitivas, e ser elaborado o despacho ratificador da prisão, já teria passado a meia-noite, e o primeiro dia de prisão seria na terça, e não na segunda. Pegadinha total de prova isso aqui, tá? Mas o que vocês têm que entender de contagem de prazo é isso. Conta-se o dia da prisão, o dia inicial dessa contagem aqui, independente do hora que for. 11h58, conta aquele dia. E aí, o raciocínio da Giovana estaria certo até quarta-feira. Tá? Tranquilo aqui?
Tá, beleza. Nós temos o prazo suspenso. Então, o que acontece? Eu tenho um prazo de 3 dias. Eu tenho um prazo de 4 dias. Conta o primeiro dia, conta o segundo. Por algum motivo que vocês vão aprender em processo penal, o meu prazo foi suspenso. Enquanto o meu prazo está suspenso, podem correr nos dias. Está suspenso, tem 2 dias contando. Quando o meu prazo voltar, eu só vou ter o terceiro e o quarto dia. Acabou. É diferente do prazo interrompido. Contou o primeiro dia, contou o segundo, aconteceu alguma hipótese que interrompe meu prazo. Quando voltar, vai voltar para o dia 1 de novo. Essa é a diferença gramática de suspensão e interrupção de prazo. Eu tenho um prazo de 10 dias. Ele foi suspenso por algum motivo. Quando ele voltar, ele continua correndo de onde parou. Parou no terceiro dia, continua correndo no terceiro. Aí eu tenho uma interrupção de prazo. Para tudo e ele volta a contar do primeiro dia. Tá? Não é matéria para vocês se preocuparem, vocês vão se preocupar com contagem de prazo no processo penal. Mas como o Código Penal fala sobre a contagem de prazo, eu preciso passar para vocês. Mas não é uma matéria de aprofundamento agora. Vocês vão aprender muito sobre prazos em processo penal. Muito, muito mesmo. Exaustivamente. Tá? Bom, gente, era isso hoje. Alguma dúvida? Falem comigo. Sobre direito penal, sobre trabalho, sobre aula, sobre qualquer coisa da vida que eu possa responder. Um de cada vez. Vamos lá? Bom, se não temos dúvidas, finalizamos aqui. Vou jogar o slide dessa aula para vocês amanhã, tanto no AVA quanto no grupo. Tranquilo? Giovana, me lembra de... Deixa eu parar aqui, gente, que eu esqueço sempre também de parar.